Boa tarde, pessoal. Boa noite e boa tarde. Boa tarde ao nosso público brasileiro, boa noite ao nosso público da Inglaterra. Obrigada a todas e todos que estão comparecendo ao nosso evento sobre o ativismo no Brasil hoje, desafios e resistências. Esse evento ele é organizado pela Universidade de Brighton em parceria com o Observatório Feminista de Relações Internacionais. Para falar um pouco mais sobre o tema do evento, de onde que vem essa ideia, de onde ele surge, eu quero chamar agora a professora Roxana Cavalcanti. A doutora Roxana Cavalcanti é professora no Departamento de Ciências Humanas e Sociais na University of Brighton, na Inglaterra, onde ela colidera o grupo de pesquisa Cities, Injustices and Resistance. Ela trabalha com base em metodologias feministas e decoloniais e sua pesquisa examina a intersecção de desigualdades, danos, violência, conflito e ativismo em contextos urbanos. Desde que ela concluiu seu doutorado em 2017 e teve a sua segunda pausa na carreira para a licença maternidade em 2018, ela tem sido membro ativa de uma diversidade de redes internacionais, incluindo a Rede de Pesquisa de Violência Urbana, o Coletivo de Pesquisa de Violência Urbana Feminista, o qual ela cofundou, a Criminalizing Dissent Network, a British Society of Criminology, a European Group for the Study of Violence and Social Control. O seu livro, que foi publicado pela Routledge em 2020, examina a governança das relações violentas no Brasil. Ela está atualmente trabalhando em uma série de projetos colaborativos que examinam as interfaces da repressão e do autoritarismo na América Latina e no Reino Unido. Boa noite, professora Roxana, e bem-vinda. Boa noite, Giovana. Boa noite a todos os colegas, palestrantes, a todo mundo aqui hoje. É um prazer abrir esse espaço de diálogo, um espaço para a gente conectar, um espaço para a gente estabelecer solidariedade, uma rede de solidariedade e organização. E eu vou falar só por 2 minutos para introduzir um pouquinho como é que começou essa pesquisa, né, que eu estou fazendo com a Giovana Zucato e o Guilherme Benzaken, meus colaboradores. Esse projeto que a gente está fazendo, ele se propõe a investigar como é que o trabalho dos ativistas, militantes no Brasil tem sido afetado por novas formas de inseguranças, mudanças socioeconômicas e políticas. Então, o foco desse projeto é bem oportuno, no caso brasileiro, porque permite uma compreensão mais ampla da escalada e das repercussões dos danos e ameaças globais à humanidade, né? O Brasil tem experimentado uma escalada de práticas que promovem o capitalismo extrativista em detrimento da igualdade social, e a gente está vendo vários exemplos disso, né? As grandes queimadas para cultivo de safras na floresta amazônica, a perseguição de militantes, de ativistas. Então, são vários exemplos, né? Então, a meta, o nosso objetivo, né, é tentar pensar um pouco no que nesse discurso, na carta que o Martin Luther King fez desde a prisão, né, em 1963, onde ele falou, né, injustiça em qualquer lugar é uma ameaça para a justiça em todos os lugares. Então, estamos entrelados numa rede de mutualidade inescapável, amarrada num único laço do destino. Então, o que afeta diretamente afeta todos indiretamente. Então, assim, esses eventos, essas crises atuais, eles são capazes de destruir o mundo, mas as mudanças ainda são possíveis nesse roteiro, né? Alternativas para transformar ainda podem existir, ainda podem ser criadas. Então, a luta continua, né? Uma das perguntas que a gente vem pensando, né, é como podemos nos organizar, nos preparar para enfrentar os nossos futuros, né? Novas formas de repressão, como é que a gente vai enfrentar as crises que estão para frente, né? Então, é com esse objetivo de formar esse diálogo e esse espaço para conectar os palestrantes e os movimentos e as pessoas que estão aqui. A gente quer muito escutar de vocês, da experiência de vocês sobre esse tema de hoje, que é tão importante, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Passo a palavra de novo a Giovana. Obrigada.
Obrigada, Roxana. Então, gente, hoje o nosso evento vai contar com a presença de ativistas de diferentes partes do Brasil, de diferentes contextos, de diferentes organizações. Infelizmente, o Severino não vai poder participar, mas ainda assim nós temos 5 grandes convidadas e convidado, e eu acho que vai ser realmente uma troca muito interessante. Então, sem mais delongas, vamos começar. A nossa primeira palestrante é a Dara Santana, que é coordenadora nacional do Coletivo de Juventude Negra, que é o Negrecer, é militante da Marcha Mundial das Mulheres e do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, o PT, é estudante de Direito da UF e foi diretora de combate ao racismo da UNE, de 2017 a 2019, no mesmo período em que ela foi membro do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade. Boa noite, Dara, bem-vinda. Agora a palavra está contigo. Boa noite, gente. Queria agradecer o convite. Eu fiquei refletindo muito depois do convite, porque falar de ativismo e falar de resistência nesse período que nós estamos enfrentando no Brasil, falar da nossa luta por sobrevivência, né? Não que isso não acontecesse antes, mas falar num período de pandemia em que o Brasil está voltando para o mapa da fome, da miséria, falar de um lugar diferenciado e que eu, enquanto jovem, não pensei estar militando, né? Hoje nós temos trabalhado muito com campanhas de solidariedade, que inclusive já aconteciam antes, mas que hoje, quando a gente olha para essas campanhas, quando a gente olha para esse processo, nós temos que fazer inclusive campanhas internas, né, de arrecadação para militantes que estão ali, que sempre militaram, que tinham emprego, que tinham trabalho, que recebiam bolsa de universidade ou bolsa de pesquisa, e com o desmonte, né, do nosso governo e com as cortes de verbas que a gente tem tido em relação ao nosso governo, esses militantes e essas pessoas e ativistas começam a ter uma necessidade também de serem né, pessoas que doavam tempo começam a precisar de doações e a gente precisa fazer um processo de arrecadação para dentro. Então, isso é um dos desafios nesse período de crise, que eu acho importante ressaltar, porque o perfil militante muda, o tempo que as pessoas têm disponíveis muda, e isso já é um dos desafios que a gente tem nesse período e que a gente tem tentado enfrentar, criando redes enormes de solidariedade. Então, a gente tem, por exemplo, a Coalizão Negra por Direitos, que surge no final de 2019, que hoje tem uma grande campanha de arrecadação. A coalizão é composta por mais de 200 movimentos negros, né? Entidades do movimento negro, e que juntas estão arrecadando verba e que juntas estão num processo de tentativa de sobrevivência e de luta pela vida do povo. E, a partir disso, falar dessa atuação do nosso governo, né, nesse desmonte dos nossos ativismos, é falar também da questão da legislação com relação aos sindicatos, que antes ajudavam muito diversos coletivos, acabavam apoiando muitos movimentos sociais, e que também, hoje, no Brasil, passaram por um processo em que a arrecadação mudou de figura, né? Agora a pessoa tem que ir lá e tem que optar para que contribuir com o sindicato, quanto antes a gente tinha um desconto no contra-cheque, e isso também dificulta um pouco, porque os sindicatos que organizam os trabalhadores aqui no Brasil acabam ficando com um corte de verba também. Então, como um todo, a gente tem, hoje no Brasil, uma dificuldade mesmo para estar se articulando, para conseguir mais verba, captar recurso, e esses movimentos sociais são os movimentos sociais que têm tocado campanha de solidariedade, porque a gente tem um auxílio emergencial no país que não dá conta de uma cesta básica. Então, muitas vezes, os movimentos sociais, os coletivos têm atuado para suprir, né, as políticas públicas ausentes do nosso governo. E eu acho que é muito nessa linha que a gente tem atuado no próximo período, né? Algumas coisas se destacam, porque, por exemplo, quando o Brasil volta para esse mapa da fome, volta para o mapa da miséria, a gente começa a ter oportunidades como dialogar aqui internacionalmente e ter mais verba internacional vindo para o país. Mas essa verba também costuma chegar em coletivos que já têm uma certa estrutura, que tem CNPJ, e aí esse ativismo de base, esse ativismo periférico, não consegue alcançar essas verbas e fica numa situação cada vez mais degradante. Então, a crise econômica, ela atinge os militantes também, atinge a vida das pessoas comuns, né? E atinge a vida das pessoas que estão no ativismo e na luta, organizadas em coletivos e em partidos, de certa forma. E a repressão, né? Eu acho que a repressão tem sido também uma questão
para nós, e principalmente nós do movimento negro, né? E é desse lugar que eu falo prioritariamente, no sentido de que a gente teve uma chacina no Rio de Janeiro, que é a cidade de onde eu falo, no dia 6 de maio, 29 jovens mortos. A gente não tem respostas com relação a isso, e a gente não tem resposta com relação à morte de Marielle também, isso é importante ressaltar. Então, como um todo, o movimento negro tem tentado, né, fazer os enfrentamentos necessários, mas sempre se preocupando com o risco de vida das militâncias, principalmente das militâncias periféricas, que estão nessa cruzada. Então, o enfrentamento que a gente tem para o próximo período é muito duro, né? Das pessoas serem filmadas na rua, quando você sai de um ato, essa preocupação de trocar de roupa antes de pegar o trem ou o metrô, dependendo da região que você mora, porque a gente tem um processo aqui também da relação com as milícias, que são grupos armados que se organizam, de certa forma, em algumas periferias nossas. E essa caminhada, né, e esses desafios, eu acho que a gente vai precisar traçar muitas estratégias, por isso que eu fiquei feliz também com o convite da mesa, porque é uma oportunidade da gente estar trocando em diversos pontos para a gente conseguir fugir, né, desse medo, e aí falar da morte de Marielle, que era uma militante, ativista dos direitos humanos, favelada, periférica, mulher preta, bissexual, coloca sobre todos nós que estamos no fronte de batalha hoje, e aqui na cidade do Rio de Janeiro, principalmente, porque foi algo que tocou a todos nós e todas nós, falar de um medo que surge também no momento que a gente tem um presidente que idolatra a ditadura militar, né? E aí as pessoas que apoiam esse presidente dialogam muito na lógica do moralismo. Então, a gente tem a questão da população LGBT sofrer ainda mais, né, mortes, mais violências, das pessoas se sentirem com liberdade de fazer esse tipo de atuação, e a gente começar a observar como é que a gente vai fazer essa disputa com esse moralismo, né? Entendendo principalmente, e aí o lugar das igrejas, né, na estruturação e na votação que Bolsonaro teve expressiva, a quantidade de pastores que estiveram apoiando, de padres e bispos, de pessoas relacionadas com um certo cristianismo que é colocado, porque a gente não pode também fazer uma redundância de que todo o processo de construção existem cristãos e igrejas que estão no outro lugar da luta, que estão do nosso lado, né, enquanto militantes pela vida, pró-vida, pela vida das pessoas. Mas é importante falar dessa relação com as igrejas, porque as igrejas cumprem um papel em muitos lugares da periferia desse lugar de solidariedade, né? Então é na igreja que as pessoas vão encontrar também buscar trabalho, é na igreja que as pessoas vão ter acesso à assistência para as suas crianças, é na igreja que tem distribuição de cesta básica muitas vezes. Então, esse lugar que nós ocupamos hoje de cumprir esse papel do Estado, a igreja também ocupa. E nessa disputa do conservadorismo, que aqui no Brasil tem dialogado com muita força, acho que internacionalmente também, Trump está aí para mostrar para nós o quanto tem essa relação do conservadorismo e do moralismo com o avanço neoliberal e o desmonte do Estado e das políticas públicas necessárias para a vida da população periférica e mais vulnerável, principalmente, é o lugar que a gente tem se colocado, né? E aí algumas coisas que a gente tem feito enquanto enegrecer, enquanto militante da Marcha Mundial de Mulheres nas ações de solidariedade, não ficar só num processo assistencialista, por exemplo. É necessário que a gente faça um debate com relação à necessidade dessa solidariedade, mas a gente não quer uma campanha de solidariedade eterna. Nós não queremos estar sempre na rua distribuindo alimentos. E isso tem que ser uma proposta do Estado. Então, a pauta da renda básica, fundamentalmente, a gente tem colocado nos debates que a gente constrói. A gente tem criado projetos, por exemplo, estamos ambicionando, né, a construção de cozinhas coletivas, temos ambicionado a construção de hortas comunitárias nos lugares em que nós temos atuado. Então, a gente está na rua com campanhas de solidariedade para cumprir um papel do Estado, e é fundamental ficar dizendo isso, porque eu quero ressaltar que as campanhas de solidariedade são incríveis, estão mudando vidas e têm ajudado muitas pessoas, mas que isso é dever do Estado, né? Não, e isso é importante dizer, inclusive, quando a gente está fazendo esse trabalho, para que as pessoas entendam que a gente não deveria estar ali. Que bom que estamos, mas não deveríamos estar aqui, porque a gente precisa construir com que as pessoas
parem, né, quebrar esse mito, e é realmente quebrar este mito que é Bolsonaro, que as pessoas colocaram neste lugar. Mas a gente precisa romper com a lógica de que alguém irá nos salvar, porque eu acho que isso tem muito a ver com o Bolsonaro e com a eleição do Bolsonaro no último período. Não tem salvador, nem salvadora, não tem herói nem heroína. Existe a necessidade de participação popular na disputa das políticas públicas. E aí o nosso ativismo tem se construído muito neste lugar, de dialogar com as pessoas sobre os direitos que elas têm, como elas podem acessar esses direitos. E eu acho que o nosso principal desafio, né, é romper com um mecanismo que muitas vezes acontece da nossa linguagem, não dialogar com a linguagem das pessoas com quem nós temos construído, né, e com quem nós temos mudado a vida. A gente precisa estar lá, viver lá, saber o que é este lugar de construção e atuar para que as pessoas criem autonomia de intervenção nos seus lugares. Eu acho que é o principal desafio que a gente tem, porque, inclusive, se as pessoas criam autonomia, não tem mito, não tem pastor, não tem pastora, não tem padre, não tem ninguém que vai tirar essa autonomia dessas pessoas, né? Então, eu acho que nós, enquanto ativistas, enquanto movimento social, temos um grande desafio do próximo período de disputar com as pessoas a ideia de cidadania. O que é cidadania e qual o poder que essa população tem, sejam as mulheres, sejam os negros e negras, sejam a população LGBT, seja a população periférica, precisa entender que a única forma de fazer uma disputa e a única forma da gente estar no próximo período vislumbrando uma realidade que seja diferente dessa realidade de morte que está dada para nós no país é através da construção de cidadania e de autonomia dessas populações. A nossa atuação não tem que ser para todo mundo entrar no nosso coletivo, no nosso partido, no nosso lugar, mas que as pessoas se sintam capazes e autônomas de tomar as decisões e de entender que a construção de uma sociedade melhor não vai passar por alguém que irá nos salvar, mas pela prática dela no cotidiano, pela ocupação dos espaços, pela garantia de direitos, e aí apresentar para as pessoas esses direitos também, porque eu acho que a nossa Constituição de 88, ela dá uma garantia de direitos e de uma gama de direitos muito grande, né? A saúde pública nós temos, a inviolabilidade do lar, nós temos tudo isso colocado lá, mas nada disso acaba sendo respeitado, e principalmente nesse governo, né? Que, inclusive, pega ali já um processo do governo Temer, que foi anterior, que congelou a verba, né, de investimento na saúde, na educação e na assistência social. Então, estes governos, né, que têm feito um processo de desmonte, né, das políticas públicas, colocam sobre nós, enquanto movimento social, sobre nós, enquanto militantes, uma necessidade de disputar com a lógica da autonomia, com a lógica de que as pessoas precisam ter agência, inclusive para divergir de nós em alguns pontos. E eu acho que é isso que precisa ser construído. Isso que é o foco principal e o nosso principal desafio, né? Fazer essa disputa da mente e do coração da população como um todo, para que, teremos eleição ano que vem, a gente possa vislumbrar um outro lugar que não dialogue com Bolsonaro, que não dialogue com uma política que pauta o genocídio, né? A gente teve uma defesa muito grande da chacina do Jacarezinho. Muitas pessoas, né, que chegam no perfil dos militantes, inclusive, que pautaram a necessidade de questionamento da segurança pública, falando, o ladrão tem que morrer. É esse o discurso que é colocado, né? E sem ser apresentada qualquer justificativa daquelas mortes. E não é uma política de segurança inteligente se você não vislumbra o resultado daquela operação. O único resultado que aquela operação teve foram mortes. Você não conseguiu chegar em quem comandava, você não conseguiu chegar de onde a droga está vindo. Então, não há inteligência. E essa polícia tem agido nas periferias e a gente não pode deslocar isso de todo o processo que há, né, e que aconteceu na ditadura militar no Brasil, e essa lógica militar que ainda é colocada nas nossas polícias, porque a militância fica com medo, principalmente a militância negra, porque para pegar um militante de esquerda, preto, botar drogas na mochila e ele ficar preso, né, isso é por um triz. E a ditadura usou muito dessa legitimidade que há no nosso país de violência e de morte dos corpos negros para assumir com o movimento negro no Brasil, né?
Dia 7 de julho, ontem, a gente comemorou 43 anos do lançamento do Movimento Negro Unificado, que estava botando o movimento negro na rua durante a ditadura militar. O movimento negro no Brasil foi altamente reprimido durante a ditadura militar, porque a gente tinha luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Então, quando você olha para os Estados Unidos, que colocou, inclusive, dinheiro no Brasil e fortaleceu a ditadura militar aqui, e se vê esse conflito racial tão latente, a ditadura brasileira reprimiu, e você não tem dado dos corpos negros hoje, nós não temos dado dos corpos negros que desaparecem e das mortes de militantes negros e de pessoas negras, imaginando a ditadura militar. E a gente não consegue computar, porque muitas vezes os militantes que foram mortos e assassinados durante a ditadura militar negros tinham suas mortes justificadas e legitimadas por um discurso de criminologia. E eu acho que a gente precisa romper com isso para que a gente possa ter novos desafios, né? E aí, falando muito do lugar do movimento negro mesmo, eu queria ter novos desafios para estar lançando aqui, porque os nossos desafios enquanto movimento negro ainda são os mesmos de há muito tempo. Apesar da gente ter conseguido alcançar diversos lugares e espaços de poder, os desafios continuam os mesmos em sua maioria, né? Que é a luta por uma igualdade racial, a ocupação de espaços, né? Que tem uma paridade racial minimamente, os espaços, a disputa dos espaços de poder. Nós seguiremos na luta, né? Seguiremos com força e continuaremos atuando, não sairemos das ruas, mas com parcimônia, entendendo que nossos corpos são facilmente violados, que as agressões sobre nós estão colocadas e que esse conservadorismo mira principalmente corpos negros. É isso. Muito obrigada, Dara. Foi muito bom realmente te ouvir. E já passo agora a palavra para a Suelane Ribeiro, que é professora de Educação Básica do Ensino Superior, doutora em Letras, poeta e ativista dos direitos humanos. A Suelane é integrante do coletivo Força Tururu e se soma a outros grupos da região metropolitana de Recife que pautam os direitos humanos ambientais de gênero. Desculpe, do Recife. Às vezes é o vice de sulista. Passo a palavra para ti, Suelane. Boa tarde a todos, a todas, a todes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite de estar aqui ocupando esse espaço e também de representar o coletivo Força Tururu nesse encontro tão diverso e tão importante. Segundo que eu estava aqui pensando muito na fala da Dara, eu acho que ela conseguiu, em pouco tempo, inclusive, resumir todos os desafios que a gente encontra como ativista, como coletivo, num país como o Brasil, que é um país que persegue ativistas e que faz também questão dessa perseguição vitimizar essas pessoas, né? Então, aqui em Recife, houve um protesto, por exemplo, né, contra o Bolsonaro, que foi um protesto nacional. No Brasil inteiro, as pessoas conseguiram participar desse evento sem ser vítima de bala de borracha e de bomba de gás lacrimogêneo. Então, 2 pessoas que nem estavam participando do evento, por exemplo, foram atingidas com balas de borracha covardemente e perderam a visão. Então, isso teve uma grande repercussão, inclusive internacional, de quem é que teria dado a ordem para que esses policiais atirassem nas pessoas que estavam protestando contra um governo genocida. Então, se você junta, se você se organiza coletivamente, como sociedade civil, e decide enfrentar um presidente que, inclusive, pelo que a gente consegue entender, também controla essa polícia, então, quem é que vai garantir essa segurança? Quem é que garante essa segurança desse ativista dentro desses coletivos, dentro desses movimentos? Então, a gente precisa pensar muito em estratégias de como é que nós, como ativistas, podemos nos proteger e proteger também as nossas famílias, né? A exemplo aí da Marielle Franco, que até hoje não foi dada nenhum tipo de resposta em relação à morte de Marielle, e a gente sabe de toda a podridão que existe por trás desse caso e que não vem à tona mesmo com toda a pressão nacional e internacional. Então, pelo meu ponto de vista, acho que um dos grandes desafios da gente hoje é se manter vivos e vivas, é continuar nessa luta, mesmo com os desmontes dos sindicatos, mesmo com a falta de financiamento de projetos sociais. Dara tocou num ponto importante, assim, que eu disse, ai, nossa, falou tudo. Os grupos menores que não têm CNPJ,
eles não conseguem pleitear editais para financiamento e para manutenção desses grupos. Então, o Coletivo Força Tururu, por exemplo, a gente não tem CNPJ. E aqui em Paulista, que eu falo de Pernambuco, Paulista, Pernambuco, nós somos um dos coletivos que mais atuamos aqui, já temos 13 anos de história dentro do nosso território, e esse trabalho, ele só existe porque outras pessoas acreditam no potencial do coletivo e financiam projetos do coletivo, além, é claro, de toda a boa vontade das pessoas que participam do coletivo, que acreditam numa sociedade melhor e mais justa, e sabe que dentro dos movimentos sociais é um caminho para a gente resistir mesmo, e a gente ser uma voz dissonante a esse sistema. Então, o Coletivo Força Tururu, ele criou uma estratégia, inclusive, de sobrevivência dentro do território, que é o que vai mover, inclusive, o surgimento do coletivo, exatamente vindo desse discurso majoritário dentro dos jornais, quando vai se referir às periferias, sempre como locais de violência, sempre como locais de morte, de assassinato, como se não existisse nenhum tipo de coisa boa dentro das periferias. Então, hoje, o que deixa o nosso trabalho solidificado dentro do território, e a gente consegue, inclusive, ampliar esse trabalho para outros territórios, é a formação de comunicadores populares. Então, a gente acredita que essa comunicação popular é uma maneira da gente chegar às pessoas que não têm acesso, não é, à comunicação em massa, que não têm acesso a jornal, à internet. Então, a gente tenta, de certo modo, de todas as maneiras, inclusive, né, seja por via impressa, seja por Instagram, seja por formação dentro desses territórios, formar outros grupos para que eles possam também denunciar todos os desmandes e todos os problemas que acontecem dentro dos seus territórios. Então, isso é uma forma também da gente unir força com outros grupos, isso é uma forma da gente conhecer pessoas que encaram esse trabalho, que gostam desse trabalho, que querem somar a nossa ideia, e faz também com que a gente seja essa voz que esteja ecoando dentro de outros territórios. Então, hoje, o Coletivo Força Tururu, ele tem um trabalho importantíssimo aqui em Paulista, dentro do Tururu, inclusive de valorização das pessoas da comunidade. Então, a gente tem um projeto, inclusive, que é Colorindo Tururu, e esse projeto Colorindo Tururu, a gente planta uma árvore em homenagem a algum morador ou moradora que esteja vivo dentro da comunidade, e essa ideia de plantar IP dentro do Tururu, para fazer com que ele fique cheio de cores, é exatamente para dizer que ali a gente também tem orgulho do nosso lugar, que ali a gente também tem orgulho do que a gente é, que nós não somos esse discurso de que na periferia é só bandido, que na periferia o Tururu é só um lugar para tráfico de drogas. Então, uma forma de reorganização dentro desses territórios, né, de reorganização, de empoderamento, de trazer essas pessoas que, na maioria das vezes, como a própria Dara falou, encontram na igreja, né, um lugar para se sentirem mais acolhidos, um local para que consegue lá a cesta básica, consegue ser ouvida, e que os coletivos também sejam esse espaço que as pessoas possam ser ouvidas, que as pessoas possam ser acolhidas, e que as pessoas também tenham orgulho do que elas são. Então, a gente tem trabalhado aí exaustivamente, inclusive, com várias ações, dentro de territórios em Olinda, em Recife. Recentemente, a gente concluiu uma formação em Olinda, no Alto do Monte, já entrou em contato com outras pessoas. No Passo do Frevo, a gente foi convidado para participar de uma formação que, inclusive, deu muita gente, a gente ficou impressionado com a quantidade de pessoas que decidiram se inscrever. Então, a gente está sempre trabalhando com a comunicação popular e também na produção de vídeos independentes. Desde o ano passado, o Coletivo Tururu também assumiu uma postura de entrar nesse lugar de formar a cesta básica, de entender que o auxílio emergencial não é suficiente para manter essa população. Então, desde o ano passado que a gente também vem entregando cestas básicas, fazendo um mapeamento das famílias que estão mais necessitadas. A gente fez um trabalho esse ano, né, que começou no mês de abril e terminou no mês passado. A gente conseguiu entregar quase 200 cestas básicas, e esse trabalho ele vem exatamente de uma união coletiva dentro do próprio território, de pessoas que chegam também para a gente para fazer doação. Mas antes da gente entregar essa cesta básica, a gente faz questão de dizer de onde ela veio. E também a gente faz questão de dizer que a gente acredita que esse auxílio emergencial ele não é suficiente. Então,
nós, dos coletivos populares, estamos fazendo um trabalho que é do Estado. Esse Estado que se nega a olhar para essas pessoas e entender que essas pessoas precisam de alimento. Então, se não for essa força coletiva que esteja ali impulsionando esses trabalhos dentro das comunidades, essas pessoas simplesmente deixam de existir. Estão jogadas a míngua simplesmente porque o Estado brasileiro, ele pouco se importa com a necessidade do cidadão e da cidadã. Sobretudo das mulheres que vivem à margem, né? A gente sabe muito bem as condições das mulheres que não têm, inclusive, onde deixar seus filhos nesse período de pandemia. A gente tem um exemplo aqui horrível em Pernambuco, para colocar aqui o caso da Mirtes, que é a mãe do Miguel, uma trabalhadora doméstica que deveria, inclusive, estar recebendo o seu salário em casa por direito, ano passado, né, já que foi isso colocado como lei, que serviço doméstico não era considerado serviço essencial. A Mirtes foi trabalhar com o seu filho, deixou esse filho com a patroa, ela desceu para passear com o cachorro, e essa criança caiu do 35º andar e veio a óbito. Então, até hoje, a Mirtes está aí lutando, inclusive, pelo julgamento da Sari Corte Real, que dentro dessa estrutura escravocrata, que a gente tem aqui, essa herança escravocrata brasileira privilegia exatamente essa mulher, que é de uma classe dominante, né, mulher de político, inclusive, com muito dinheiro, com muito prestígio social em Pernambuco, então, protelando cada vez mais o julgamento, ocultando provas, ocultando testemunhas, e aí é que entra novamente o trabalho dos coletivos e dos movimentos feministas, né? Eu faço parte de um grupo nacional que a gente está montando, que é o Levante Feminista. O Levante Feminista, ele é organizado, né, em todos os estados brasileiros, então mulheres, elas se reúnem dentro dos seus territórios, inclusive, para dialogar sobre o aumento do feminicídio e incluir na pauta de mulher, inclusive, o transfeminicídio, que é uma coisa que é impressionante, e hoje a gente tem que discutir isso, que as mulheres trans são assassinadas, são as maiores vítimas, inclusive, da violência contra as mulheres, e que, inclusive, o assassinato dessas mulheres trans sequer são contabilizados como transfeminicídios a índices nacionais. Então, Pernambuco também é um estado que, recentemente, tem sido aí protagonista de várias violências contra mulheres trans. Essa semana, uma mulher trans foi assassinada aqui em Pernambuco. Semana passada, uma mulher trans foi queimada viva enquanto dormia. Semana retrasada, outra mulher trans tinha sido assassinada. Então, a gente está vivenciando um grande palco de horrores. E dentro desse palco de horrores é onde exatamente esses trabalhos, dentro dos coletivos populares, dentro dos movimentos sociais, de resistência e também de ir contra a esse discurso e contra essa política de extermínio. Então, como o Dara falou, a questão lá do Jacarezinho, o massacre do Jacarezinho, a chacina, eu escutava de várias pessoas falando, tentando justificar, era tudo bandido. Não só eu, né? O vice-presidente da República se posiciona nacionalmente para simplesmente colocar a simples frase, né? Era tudo bandido. Então, que tipo de bandido é esse? Que tipo de caça às bruxas é essa? Que tipo de caça às drogas é esse que a gente privilegia uma determinada cor, um determinado grupo social? Então, será que a gente vai com esse era tudo bandido também quando esse bandido é branco? Será que a gente vai com esse mesmo peso e com essa mesma medida? São esses tipos de questionamentos que a gente vem tentando fortalecer dentro dos territórios. As pessoas que são vítimas dessas violências, elas possam, inclusive, denunciá-las. Então, a gente não pode ficar calado, nem calada, diante de toda a opressão que a gente vem sofrendo hoje num país como o Brasil, que é um país que não respeita os movimentos sociais, é um país que não respeita o ativismo, é um país que persegue os ativistas, e que os ativistas sempre têm que criar estratégias de proteção, inclusive de rastreamento, para não ser perseguido. Então, a gente precisa olhar para isso e ver que tipo de democracia é essa que a gente vive hoje nesse país. É uma democracia controlada, é uma democracia que esses grandes órgãos aí conseguem nos rastrear, conseguem saber todos os nossos passos, e quando é na hora de criar provas e de nos perseguir e de nos prender, eles conseguem. Então, há exemplo do caso aqui que eu falei, né, do protesto fora Bolsonaro, agora no mês de junho aqui em Pernambuco, da gente ter que pegar filmagens, pedir para o pessoal mandar filmagens para o Ministério Público, para os grupos, para os advogados populares, para a gente comprovar que
os jovens, as pessoas que estavam no protesto, inclusive crianças, estavam apenas protestando, enquanto a polícia, né, coloca aquele velho discurso dizendo que quem está protestando é tudo vagabundo, vagabunda, porque é esse tipo de adjetivo e de caracterização que a gente leva, e que também nós somos pessoas que estamos estragando, né, contribuindo para o fim do patrimônio público. Então, que país é esse, né, que silencia as pessoas, não é, que não concordam com determinada visão de mundo? Então, a gente precisa cada vez mais nos fortalecer. A gente se fortalece, sim, quando a gente se junta, quando a gente consegue criar outras pontes com outros coletivos, com outros grupos, com mulheres, com homens que acreditam no nosso trabalho. Então, hoje, eu tenho muito orgulho de fazer parte do coletivo Força Tururu. É um coletivo que muito me orgulha, a gente tenta participar, mesmo com todas as dificuldades, todas as lutas que a gente tem dentro do nosso grupo, a gente tenta participar de formações importantes e de projetos que são importantes, tanto para o nosso território, como também para o estado de Pernambuco, e também a nível nacional, como é o caso do Levante Feminista. Então, para mim, é muito fortalecedor ser uma mulher, né, ser mãe, e estar dentro desse espaço e poder contribuir para que esse mundo seja melhor e seja menos desigual, e que a nossa voz, ela seja ouvida e nunca seja silenciada, por mais que queiram nos silenciar. É isso. Obrigada. Obrigada, Suelane. Eu já convido agora, então, a Vanessa Afonso, que é integrante do coletivo Marta Trindade, que é um coletivo que faz enfrentamento aos impactos do Distrito Industrial de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Vanessa também é integrante da União Coletiva pela Zona Oeste, sendo responsável pelas mídias sociais e atuando na logística de mapeamento e entrega de cestas básicas para as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, agora durante a pandemia da Covid-19. E a Vanessa também é integrante da Coalizão pelo Clima, no Rio de Janeiro, e do Fórum Mudanças Climáticas de Justiça Socioambiental, também no Rio de Janeiro. A Vanessa é mestranda em Física pela PUC-Rio e licenciada em Física pela UFRJ. Boa tarde, boa noite a todas as pessoas que estão assistindo. Eu sou a Vanessa, né, falo de Santa Cruz, extrema zona oeste do Rio de Janeiro. E aqui nós somos afetados... Bom, eu vou falar abertamente, né? Espero que eu não sofra nenhuma represália, porque eu geralmente fico pensando muito sobre as coisas, se eu devo falar ou se eu não devo falar, mas eu vou falar e aí eu lido com as consequências, se tiver alguma. A gente atua, basicamente, né, o coletivo Marta Trindade, nesse enfrentamento contra essa siderúrgica chamada Ternium, que é a maior siderúrgica da América Latina. Então, ela veio para cá com o nome de TKCSA, e foi muito noticiado na época da instalação e uns anos depois os impactos ambientais, porque ela desviou um canal provocando enchentes na região onde eu moro, pela falta do uso de filtros. Eles emitiram muito material particulado, que é um material que a gente fez um relatório junto com a Fiocruz e com o Instituto Pax e com a Justiça nos Trilhos, que constatou que o ar de Santa Cruz é mais poluído do que o limite, né, estipulado pela OMS. Então, são uma série de impactos ambientais e de direitos humanos aqui na região, desde a instalação dela em 2010. Aqui era basicamente uma região de pesca e agricultura, né? Então, o primeiro grupo de moradores que sentiu efetivamente a vinda dessa siderúrgica para cá foram os pescadores e agricultores da região. Eles criaram uma soleira submersa, onde várias embarcações não conseguiam passar, então vários pescadores pararam de trabalhar por conta disso, eles não conseguiam ter o sustento deles mesmo, né? E aí começaram esses embates, né, dos moradores com a empresa. Tivemos alguns casos de moradores que sumiram, enfim, aí fica... Não vou dizer o que houve, né, porque ninguém sabe o que houve, mas além do poder paralelo que a gente tem que lidar, né, porque a Zona Oeste do Rio de Janeiro, como muita gente sabe, é uma área basicamente dominada por milícias, a gente tem que lidar também
com essa repressão da própria empresa, que, enfim, não nos deixa nos manifestar mesmo. A gente não consegue se manifestar. E um caso que aconteceu que foi emblemático foi que a pessoa que é responsável pela empresa de falar com os moradores e tudo mais, essa pessoa simplesmente conseguiu meu telefone pessoal. Então, assim, no território que eu atuo hoje em dia, é muito complicado, pessoalmente, porque... Desculpa. Porque cada live que eu faço, cada local que eu vou falar, eu sinto que a qualquer momento alguém pode entrar aqui, sabe? Então eu fico até mensurando o tom de voz e o que eu vou falar. E o coletivo Marta Trindade é um coletivo de jovens que surgiu em 2016 e eu entrei nele em 2017. E minha mãe sempre falava, né? A gente sofreu essa questão do alagamento aqui e ela não entrou com processo contra a empresa. E quando eu entrei no coletivo, ela falou para eu tomar cuidado. E aí, eu um pouco mais jovem, né? Eu tipo assim, mãe, tá tudo certo, a gente só tá lutando pelos nossos direitos, sabe? A gente não vai fazer muito barulho nem nada. E agora, depois de 2018, depois do que aconteceu com Marielle e com vários companheiros de luta, a gente fica pensando, sabe, em simplesmente não falar as coisas. Então, uma das coisas que eu não falo publicamente é o fora Bolsonaro, apesar de eu ser fora Bolsonaro, sabe? Porque eu tenho medo de sofrer algum tipo de represália no território, porque aqui a maioria votou nele, porque, enfim, eu fiquei sabendo de casos de pessoas que tinham bolsas de pós-graduação e foram chamadas para meio que tomar um esporro, né, de determinadas reitorias por estar falando coisas contra o presidente. Enfim, a bolsa de pós-graduação é minha renda, né? Então, quando eu passei para o mestrado, eu realmente fiquei um pouco mais fechada nesse sentido. Então, nas minhas redes sociais não vão ter posts específicos sobre isso, mesmo que eu apoie os movimentos. E a gente sempre pensa muito os locais onde a gente está, as redes que a gente está dentro. Então, se alguém vem pedindo uma entrevista ou algo específico, se não veio por intermédio de uma pessoa que eu realmente confio, eu não dou entrevista, assim como meus companheiros de coletivo também não. Acho que a realidade está batendo na nossa cara, sabe? Desculpa, gente. Eu não costumo ficar assim, me desculpa. Mas é porque eu já fui muito contemplada pelas falas. E assim, o próprio trabalho da União Coletiva pela Zona Oeste, né, de cestas básicas, a gente entrega as cestas para as famílias da própria região, né, de Santa Cruz, Paciência e Sepetiba, e a gente teve que pausar justamente por esses confrontos. Agora que a gente está retomando de novo, né, simplesmente por ter trocado o comando da milícia e a gente não sabia se a gente ia conseguir atuar ou não, sabe? E enquanto isso, tem gente em casa passando fome e passando necessidade. E gente que a gente conhece, tá junto sempre, sabe? E, enfim,
eu acho que é muito difícil, assim, é muito difícil pensar, porque por mais que a gente se mantenha sempre forte, não tem apoio psicológico pra gente. Então, uma coisa que eu converso muito com meu namorado é sobre isso, sabe? O quanto da minha saúde eu tô entregando para fazer esse trabalho, sabe? E o quanto da minha saúde mental tá indo embora. Por sorte, minha mãe tem plano de saúde, eu posso ter plano de saúde porque ela trabalha, mas é muito complicado fazer esse acompanhamento de psiquiatra, enfim, e eu acho que a gente deveria pensar um pouco nisso, sabe? Para além da gente se manter vivo, como a gente está se mantendo vivo? Como está a nossa cabeça? Se a gente consegue realmente se posicionar sem risco, se, sei lá, eu fico pensando se eu deveria excluir minhas redes todas, porque a cada 2, 3 meses tem alguma tentativa de hackear e tudo mais. E eu achava, tipo, isso é bobeira, sabe? Mas isso não é bobeira. Num cenário pandêmico, a gente faz todos os nossos diálogos pela internet, sabe? E o timing bate exatamente quando a gente está resolvendo alguma coisa realmente importante, alguma ação muito importante. Atualmente, o coletivo Marta Trindade, junto com o Instituto Pax, está botando para frente a campanha Licença para Quê? Que é uma campanha que justamente pauta, né, o motivo pelo qual essa licença deve ser ou não renovada. Na nossa visão, a licença da empresa não deveria ser renovada, porque trouxe mais malefícios do que benefícios. A maioria das pessoas que trabalham lá nem são moradoras da região, além dos impactos na saúde dos moradores e no bem-estar deles. Mas é muito difícil ser contra a empresa, porque eles chegaram aqui com um discurso de empresa e comunidade andando juntas. Então, tem reforço escolar, tem pré-veste comunitário, tem escola de balé, escola de futebol. E aí, por exemplo, eu como professora de física, eu fico assim, poxa, eu queria tanto atuar no pré-vestibular comunitário da minha região, mas os que tem são financiados pela própria empresa. Mas eu queria fazer tal coisa na região. E às vezes a gente não pode entrar numa escola para debater os impactos da siderúrgica, porque a siderúrgica pintou a parede da escola, sabe? Ou doou computadores. Então, a gente acaba conseguindo atuar muito para fora do território. Isso acaba me incomodando um pouco, né? Eu sei que é importante porque dá visibilidade para o caso, mas isso é algo que sempre preocupou a gente, assim, porque parece que nós somos um grupo pequeno de pessoas encrenqueiras que estão contra a siderúrgica, sendo que não, sabe? Muitos moradores foram impactados pela enchente, muitos moradores são impactados pelo material particulado que eles emitem. A mortalidade da Covid-19 aqui na região é alta, não é à toa, sabe? Os moradores já têm predisposição a problemas respiratórios e dermatológicos há muitos anos. Então, a gente tem apoio do Instituto Pax, a gente tem apoio da Fiocruz, a gente fez esse relatório, né, de vigilância popular em saúde, mas o cenário atual está tão esquisito que, por mais que a gente já tenha feito tudo isso e a gente pense em novas estratégias e a gente esteja lançando a campanha Licença para Quê, que a gente esteja, enfim, em várias redes, no final das contas, quando esses espaços acabam, eu sinto que eu estou sozinha em casa, sabe? No território, a 2 quilômetros da empresa. E aí todo mundo dá tchau, não sei o quê, acabou a reunião, acabou a live, acabou qualquer coisa. Mas toda vez que eu saio e toda vez que eu falo alguma coisa, eu fico pensando se alguém vai vir aqui, sabe? Me retaliar de alguma forma. Acho que é por isso que, ultimamente, eu não gosto muito de ficar sozinha em casa, né? Apesar de ter que ficar sozinha por causa do Covid. Então, desculpa se eu me embolei um pouco na fala. Eu tinha feito um roteiro mental, mas quando
A Suelane falou justamente também desse fato de que não ter CNPJ impacta nas ações e que, enfim, é muito difícil a gente continuar atuando dessa forma. A gente tem que pensar muito também, sabe, na saúde mental. Óbvio que a física é muito importante, mas eu acho que a gente tem que pensar muito na saúde mental das pessoas. A minha já tá ferrada, né? Mas eu tô tratando, tá tudo certo. E a gente vai seguindo. Me senti muito contemplada pelas falas anteriores. Provavelmente vou me sentir contemplada pelas falas posteriores. Então, agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Desculpa o chororô, eu não sou assim normalmente. Mas o cenário tá aterrorizante. Principalmente aqui na minha região. Então, eu tô, assim, meio aérea. Não sei. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Por favor, não peça desculpas. A gente só tem a agradecer a tua coragem, a tua força em compartilhar isso com a gente. Todas as falas estão sendo incríveis, muito necessárias. Então, agradecer de novo por ter se somado, por ter feito o teu relato. Enfim, e estamos aqui também, não deixa de ser uma forma da gente ir criando uma rede, né, de apoio, de contato, de ativistas para além dos territórios. Eu chamo agora, então, a Regiane Pafé de Caigangue. Regiane é mãe de Cafag, filha de Maria Cairu, neta de Domingas e filha da Floresta. Regiane é psicóloga, mestranda em Psicologia Social e Institucional pela URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa noite a todos, né? Agradecer o espaço, me sinto honrada por esse espaço, ao mesmo tempo me sinto triste, né? Porque quando uma parente da gente sofre como a nossa Amanda Vanessa está sofrendo, dói na gente, porque a gente está aí lutando por vidas, né? Algo que deveria de ser política pública, hoje acaba sendo um adoecimento, e que a gente, para resistir, o modo de a gente existir, desculpa, é resistindo. Então, mana, se sinta abraçada, né? E que Tupém, nossos grandes Iengrês, lhe deem força para continuar lutando, porque a luta não pode parar. Tu sabes que o quanto tem outras pessoas que dependem das nossas lutas. Então, se sinta abraçada. Eu queria me apresentar, né? Me apresentar da minha maneira. Então, eu sou Regiane Pafé e Caigangue, eu sou da terra indígena Nonoai, sou a primeira psicóloga do meu território, sou mestranda em Psicologia Social Institucional, primeira indígena formada pela Universidade Federal, né, na parte da psicologia. Eu sempre trago essas mulheres, né, da minha família, então eu digo, olha, eu sou neta de Domingas, eu sou filha de Maria Cairu, eu sou mãe de Cafã, né, e eu sou filha da floresta. Por que eu sou filha da floresta? Porque eu sou semente. Começar do início, né? A gente é colonizado todos os dias. Então, o meu nome, Regiane, é também uma forma de colonizar. Porque o meu nome é Pafé. Dentro da minha aldeia, eu sou Pafé, né? O meu pai costuma falar assim, minha filha, Pafé, ela colore o verde. Ela dá flores amarelas, brancas, roxas. Ela é forte, ela é maleável. E foi por isso e para isso que a gente escolheu esse teu nome. Então, eu sou semente também dessas mulheres que foram violadas, que foram escravizadas, né? Para que eu tivesse aqui hoje. Porque elas lutaram, porque elas resistiram. E eu sou semente de Pufei, que é IP, mas eu também sou semente dessas mulheres, que hoje eu não estou aqui sozinha. Todas aquelas que lutaram estão aqui, ao meu lado. Vocês podem não enxergar, mas elas estão aqui. Porque elas lutaram diariamente para que as suas vozes não fossem silenciadas, que suas vozes não fossem caladas. Então, através dessas mulheres, hoje, eu luto para elas, por elas e para as sementes da nossa continuação. Porque quando eu trago meu filho
Cafã, é a ele que eu passo os ensinamentos dessas mulheres. E essas são as nossas sementes, aquelas que a gente não pode esquecer. Né? Então eu costumo dizer que eu já nasci guerreira, porque eu nasci no movimento. Eu não tive escolha, como ao contrário das minhas parentes que estão aqui falando, olha, eu entrei para o movimento. Eu não tive essa escolha. É uma forma de resistência para nós, mulheres indígenas, né? Enfim, no geral, o nosso coletivo está no movimento. A gente luta há mais de 521 anos para dar voz às comunidades, para a gente ser ouvido. E a gente sempre esteve aqui. O movimento indígena sempre existiu, desde sempre. Desde sempre. Então, eu não tive escolha de entrar no movimento. E sim, eu fui escolhida, eu fui ensinada. Né? Porque é resistir para existir. Então, dar voz a essas comunidades, mostrar o que é saúde e educação para o nosso povo, é um movimento indígena. Porque se vocês pararem para olhar, os grandes órgãos que trabalham com indígenas, quem está lá no cargo de chefia são não indígenas. E que ditam regras para dentro dos nossos territórios, sem ao menos colocar o pé dentro dos nossos territórios, sem ao menos saber, sem conhecer a população. Né? Então, quando tem um desgoverno que fala que o índio, para ser índio, ele tem que comer grama, né? A gente fica... E não estou falando assim só pelo fato de ser o governo Bolsonaro. A gente vem lutando, como eu falei, há mais de 521 anos. Então, todos os governos a gente lutou. Né? Todos os governos. Mas esse é um governo genocida. É um governo qual que diz que índio, para ser índio, tem que comer grama. Ele não fala nem indígena, né? Ele fala índio, porque é da forma pejorativa. Porque não somos índios, somos indígenas. Somos charrua, somos pataxó, somos caigangue, somos 305 etnias, com suas particularidades, com suas especificidades, e estamos na luta desde sempre. Desde sempre. Né? E hoje os grandes órgãos, voltando de novo um pouquinho, os grandes órgãos que trabalham com indígenas são não indígenas, sabendo a potência que tem profissionais indígenas para trabalhar com o seu povo. Hoje eu sou psicóloga, eu consigo trabalhar com o meu povo porque eu conheço os adoecimentos do meu território. Eu sei o que dói para o meu povo, eu sei o que adoece o meu povo. O agrotóxico, né? Esse genocídio que acontece todos os dias, o etnocídio que acontece todos os dias em nossos territórios, porque eu, Rejane Caigangue, tenho que mostrar minha potência como profissional todos os dias, porque senão eu sou excluída. Por quê? Porque eu sou indígena. Muitos de nós morrem pelo simples fato de terem nascido indígenas. E nós não escolhemos ter nascido indígenas. A gente apenas é privilegiado, como eu falo. Porque o indígena, ele nasce da luta, ele nasce da resistência. Né? E todos os dias a gente está mostrando que faça chuva, faça sol, a gente não vai recuar. A PL 490, sobre o marco temporal, mostra isso. A gente não vai desistir dos nossos territórios. Vai ser até a última gota de sangue. Porque se o indígena morrer, todos nós vamos morrer. Vai terminar a floresta, vai terminar a água, vai terminar o ar, vai terminar a terra. Porque ela não é para o capitalismo, pelo contrário, ela é sagrada. Só que, né, o dinheiro fala mais alto, o capitalismo fala mais alto, e a gente se esquece que a gente ganha tudo de graça da floresta. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que vender a floresta, né? Tem um meme que aparece de vez em quando no Facebook que mostra lá um cara com a motosserra cortando uma árvore, mas aí quando ele vai almoçar, ele vai descansar na sombra da árvore. E o quanto a gente está passando por isso e não está se dando conta. Mesmo com a pandemia, a gente está correndo risco, colocando em risco as nossas comunidades, colocando em risco os nossos filhos, colocando em risco o nosso coletivo. E a gente estava lá em Brasília lutando, a gente estava lutando nos nossos territórios, porque a PL vai afetar diretamente todos. E uma coisa que eu ouvi muito de todos falando, cada um falando do seu movimento. Só que eu quero lembrar uma coisa a vocês. O movimento, as nossas lutas,
são por um ideal. As nossas lutas não são divididas. Eu acho que o que falta aí é nos juntarmos para ganharmos força, porque juntos nós somos melhores e mais fortes. Só que aí, quando acontece algo como a PL 490, estava apenas os indígenas lutando lá, né? Aí os ayahuasqueiros, aqueles que usam medicina tradicional, aqueles que estão ganhando rios de dinheiro em cima da medicina tradicional, com xamanismo, com terapia sei lá o quê, e terapia sei lá o quê, não estavam lá lutando. Mas os anciões que conhecem as regras da floresta estavam lá, correndo risco, né? E muitas vezes a gente perdendo essas bibliotecas inteiras, né? Os nossos museus ambulantes, que são os nossos cofás, que são os nossos velhos, a gente esquece disso. Os nossos movimentos, eles são coletivos. Quanto mais nos darmos a mão, melhor as coisas vão se sair. A gente tem que parar de dividir os movimentos, porque o movimento indígena, o movimento LGBT, o movimento quilombo, periferia, é tudo junto. Vamos se juntar, vamos dar as mãos, vamos mexer, vamos bater panela, vamos se pintar, vamos colocar o nosso cocar, vamos colocar as nossas bandeiras e vamos juntos mostrar que a gente está aqui e que a gente quer sim que as nossas vozes sejam ouvidas, para dar o melhor ao nosso território, para dar o melhor para o nosso povo, para dar o melhor para aqueles que esperam de nós lá, como disse bem as minhas outras parentas, que estão esperando a cesta básica. E que, no meu caso, FUNAI, órgãos públicos que deveriam estar dando suporte para as aldeias indígenas, estão se esquivando. E aí, ao mesmo tempo, eles fazem notas de sei lá quantas mil cestas básicas que são entregues nas aldeias que nunca chegam a nós. Né? Então, a nossa luta ela é diária. E sem ar, sem água, sem floresta, todos nós vamos embora. Todos nós. Aí eu fico me perguntando, aonde que está a equidade, a igualdade que tanto se fala? Só no papel, porque na prática a gente luta todos os dias para a gente ganhar voz. A gente luta todos os dias pelo nosso povo. Enfim, gente, eu estou falando demais, eu vou até olhar quanto tempo eu tenho aqui. Vocês vão me avisando, por favor, tá? Porque, assim, eu acabo falando um pouquinho demais, né? Mas eu acho que é isso, assim, dar voz às nossas comunidades, entender os adoecimentos da nossa comunidade e não impor as nossas regras, né? O quanto o movimento indígena, ele luta por isso, né? Para que a gente consiga dar autonomia ao nosso povo. A gente já está cansado de ser tutelados. Esse Brasil inteiro é indígena. Aí vem uma PL e que diz que os territórios só vão ser homologados quando se tinha indígena no dia 5 de outubro de 88. Só que ele não esquece, ele esquece, melhor, que muitos dos indígenas tinham que ficar escondidos no mato, porque os fazendeiros matavam. Agora, no Mato Grosso do Sul, há quase 3 meses atrás, uma criança de 6 anos foi morta por um fazendeiro que passou o carro mais de não sei quantas vezes em cima de uma criança de 6 anos pelo simples fato de ter nascido indígena. E eu me pergunto, onde é que está a equidade? Onde é que está a igualdade aí? Né? A mãe, eu nunca vou me esquecer da fala da mãe, ela dizia que ela estava juntando os pedaços do filho dela. Então, a gente não brinca de ser indígena. Né? A gente luta todos os dias para dizer, estamos aqui, e esse Brasil é indígena. E vocês vão ter que nos engolir. Porque vai ser até a última gota de sangue e nós vamos estar aqui. Porque mesmo que eu, Rejane, Caigangue vá embora, tem as minhas sementes enraizadas aqui. O meu umbigo está enterrado no meu território. E ninguém vai ficar em paz até que esse território seja meu. Porque os meus iangrês, aqueles que lutaram por nós, estão aqui enterrados. E não existe lugar que alguém vai conseguir ter paz sabendo que mata pelo simples fato de ganhar dinheiro com isso. Então, me perdoem se eu excedi um pouco, mas eu acho que é isso. O movimento, ele é um coletivo. Vamos juntos nos dar as mãos para a gente existir, para a gente resistir. Só assim a gente vai conseguir fazer algo. Enquanto os movimentos forem divididos, a gente sempre vai estar sofrendo cada vez mais. Juntos a gente é melhor e mais forte. Gratidão a todos.
Muito obrigada, Regiane. Queria já aproveitar para te pedir desculpas pelos erros na pronúncia dos nomes. É uma coisa que com certeza eu e outros precisamos nos educar ainda, né? Eu fiquei pensando, eu cresci no Rio Grande do Sul, tão próximo, e não conheço, então com certeza te peço desculpas e acho que é algo a se avançar. E agora, finalmente, passo a palavra para o Caio. O Caio é transhomem, transativista, professor de história e pesquisador. Caio é mestrando em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também graduou-se em licenciatura em História, também pela URGS, em 2019. O Caio faz parte do Centro de Referência da História LGBTQIAP+, do Rio Grande do Sul, faz parte do Museu Transgênero de História e Arte do Brasil e do Grupo de Estudos de História e Gênero do IFCH da URGS. Além disso, também faz parte do HTA, que é Homens Trans em Ação do Rio Grande do Sul. Caio foi professor de História e organizador do Coletivo pela Educação Popular Transenem entre janeiro de 2016 e janeiro de 2021. Seus pronomes são ele e dele. Boa noite a todos, todas e todes. Eu primeiro queria agradecer o convite e eu também quero agradecer de antemão a compreensão, caso me atrapalhe ao falar, assim, porque eu estou muito emocionado. É uma honra compartilhar esse espaço de diálogo com mulheres tão incríveis, de luta. Eu me emocionei várias vezes ouvindo vocês e espero fazer uma fala de fechamento, assim, à altura do que tem sido debatido. Bem, eu vou voltar a me apresentar um pouco, falando os meus marcadores sociais. Eu acho que é importante sempre, né, se colocar. Então, como a Giovana já falou, eu me chamo Caio, eu sou um homem trans, bissexual, branco, falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, venho de uma família de professoras da educação pública básica e segui, né, me tornando professor também. Como vocês puderam ver, assim, a partir dessa mini biografia que foi lida agora, né, eu articulo ativismo e pesquisa já mais ou menos desde 2015. Eu acredito, assim, como pesquisador, que é importante a gente sempre se posicionar quem pauta por uma ciência neutra, principalmente quando a gente está pensando em ciências humanas, provavelmente está pautando pelo fascismo também. Então, é importante a gente se posicionar sempre pelos direitos humanos, sobretudo. E enquanto um homem trans e bissexual, né, na minha trajetória como uma pessoa LGBT assumida há mais de 10 anos, eu me aproximei do movimento LGBT já faz um tempo, do movimento feminista também, por bem me sentir impelido a fazer parte da luta, porque a nossa resistência é pela existência, né? Então é quase impossível ser trans no Brasil e não ser ativista também. Bom, em relação ao tema de hoje, né? O tema de hoje, bem, professor. Eu separei, assim, a minha fala em dois tempos. Primeiro, falar um pouco sobre os desafios dos ativismos no Brasil e depois as possibilidades. E aí, bom, falando sobre o movimento trans, né? Eu acho que o governo atual, ele já, desde a campanha, deliberadamente fomenta a violência contra a população LGBT, contra a população indígena, contra a população negra, contra a população periférica, né, e contra mulheres. E é uma violência que vem sendo autorizada e fomentada pelo próprio governo, nos gera
nos gera um cenário, assim, social, cultural, político, catastrófico, apesar da gente dizer e pautar por não voltar para o armário, né, a gente está vendo o número de assassinatos cometidos contra, sobretudo, mulheres trans negras, e aí a gente precisa sempre pensar na intersecção, né, dessas violências e dessas hierarquizações de quais seres humanos têm mais direito à vida e quais têm menos, e quais são humanizados e quais são desumanizados. Então a gente vai ver um número crescente de mulheres trans negras sendo assassinadas, o Brasil num lugar, ocupando o ranking, né, o primeiro lugar no ranking de país que mais mata pessoas trans já há mais de 5 anos, e a expectativa de vida segue sendo de apenas 35 anos para a população trans, né? A gente pode ver casos, assim, que já foram mencionados, mas para trazer, assim, que não são só números, né, são pessoas. Desde o dia 14 de junho, por exemplo, o Thomas Felipe, de 29 anos, do estado de São Paulo, ele está desaparecido, um homem trans. Então a gente já vai ter aí quase um mês do Thomas desaparecido. O último dossiê que foi lançado pela ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, aponta que já nesse ano tem mais de 80 pessoas trans que foram assassinadas, sem contar as pessoas trans que foram suicidadas, porque a gente sabe que o suicídio, ele não é uma escolha, vem de um lugar de violência que a pessoa está sofrendo, e num país extremamente transfóbico, o suicídio também é um assassinato, né? Além das tentativas, né? Tanto tentativas de assassinato quanto de suicídio. Ano passado, por exemplo, em plena pandemia, seguiu aumentando o número de violências. Eu, como professor do Transenem na época, acompanhei de perto o caso de uma aluna, por exemplo, que ela teve que ser às pressas, teve que ser trasladada, teve que se mudar da casa dela em Minas Gerais para o Rio de Janeiro, e a gente de Porto Alegre, então, assim, a importância, né, da rede, a gente de Porto Alegre ajudou ela, literalmente, da noite para o dia, a sair de Minas Gerais e ir para o Rio de Janeiro, ser acolhida na Casa NEM, porque ela foi ameaçada de morte pelos próprios familiares. E essa é uma realidade muito séria, assim, também quando se é LGBT, sobretudo trans, a morte, ela vem de dentro, a violência doméstica, né? A boa parte dos casos são de violências que ocorrem vindo de primos, de tios, de pais. A gente vai ver casos de crianças que são assassinadas por um menino que é muito viado, né? A menina que não pode ser sapatão, coisas assim, enfim. Então, a gente acaba construindo as nossas redes de apoio e afeto entre nós, na maioria dos casos, e por isso também é tão importante casas de acolhimento, como a Casa NEM, né? Nós somos a nossa própria família, né? E bem, então esses são alguns dos desafios. Outros desafios a gente vai ver dentro do próprio movimento LGBT e do que se entende, assim, por movimento LGBT. Eu percebo, assim, que já está mais disseminado, assim, na nossa cultura, uma questão, por exemplo, o direito de amar. Já é mais aceito, assim, casais homoafetivos. Porém, e o direito de existir? Enquanto se tem a troca quase, assim, da família margarina, o papai, a mamãe e os filhinhos, todos brancos e cisgêneros, por um casal homoafetivo com papai, mamãe, cisgêneros e brancos, né? Pessoas trans ainda estão morrendo, não têm acesso ao mercado de trabalho, não têm acesso
a saúde, né? A gente está lutando pelo direito de existir e de viver mais do que 35 anos. E aí a gente vai ver, por exemplo, na Parada Livre de São Paulo, que foram horas de evento, nesse ano, homens trans e pessoas transmasculinas tiveram apenas 2 minutos. Esse tipo de invisibilização é o que promove também as nossas mortes. Quem não tem visibilidade, supostamente não existe, né? Então a gente vai ver dentro do próprio movimento LGBT essas dificuldades. Eu fiquei muito emocionado ouvindo a Regiane falar, porque eu também acredito assim que a gente precisa pensar na intersecção e que a gente precisa estar unidos, né? Unidos, unidas, unides. E quando a gente vê isso dentro do próprio movimento, ao qual supostamente a gente faz parte, né? É muito sério, né? Eu também vejo assim que outro desafio, pensando na população trans hoje, no ativismo trans hoje, é que segue ocorrendo uma incompreensão muito grande acerca de gênero e sexualidade. A população cisgênera não sabe que é cisgênera. Eu ouvi de um professor a semana passada, ele me contou que uma aluna, sei lá, ensino fundamental, então bem nova, assim, contou para outra aluna que ela era cisgênera. Ela, minha identidade de gênero é tal. Então, uma adolescente falando sobre isso. E aí a professora foi falar para a direção, nossa, a gente tem uma aluna cisgênera. A maior parte da população provavelmente é cisgênero, ou uma grande parte, porque uma pessoa cis é a pessoa que se identifica com o gênero que lhe foi designado ao nascer. É quem não é trans. E aí se tem um medo tão grande em relação às discussões de gênero, que a pessoa ser considerada normal e saber que o termo cis existe, que ela é cis, gera um assombro dentro da própria instituição escolar, que deveria estar ensinando gênero e sexualidade para as crianças e promovendo a humanização da população LGBT, lutando contra o preconceito, né? E aí, já explicando para quem não sabe, logo, se cisgênero é a pessoa que se identifica com o gênero que lhe foi designado ao nascer, transgênero é a pessoa que não se identifica com o gênero que lhe foi designado ao nascer. Não tem necessariamente a ver com alguma modificação corporal, por exemplo. Essa é uma compreensão que vem do saber biomédico e que vem da patologização também das transidentidades. Basicamente, a grande diferença é essa, para além de toda essa materialidade, né, que eu comentei antes, porque a grande diferença em termos de conceito é esse, mas em termos de vida são enormes, né, tem um abismo entre ser cis e ser trans na nossa sociedade. E há uma confusão, assim, sobre o que é identidade de gênero e o que é sexualidade, porque ser trans não é algo da sexualidade, é da identidade de gênero. Orientação sexual é outra coisa. Pessoas trans também têm orientação sexual. A gente também é hétero, gay, bi, enfim, tanto quanto pessoas cis. Enfim, eu acho sempre importante trazer essa alfabetização de gênero quando eu falo, porque eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios, né? A ignorância. Lutar contra a ignorância também. E aí, outro desafio é a questão das pesquisas. Por exemplo, mais um ano e o IBGE não coloca gênero e sexualidade nas pesquisas. Se pressupõe que todas as pessoas no Brasil são cisgêneras e heterossexuais. Isso dificulta muito a política, que haja políticas públicas para a população LGBT. E, bem, as perseguições, né, que vêm já há tempos, essa falácia, assim, de que existe uma ideologia de gênero, a única ideologia de gênero que existe é a cis-heteronormatividade, né, essa crença de que todas as pessoas são cisgêneras e heterossexuais,
e que não à toa, como uma normatização imposta, ela precisa ser reiterada, né, por discursos, pela escola, pelas mídias, pelo governo. Não é à toa que a Damares, no segundo dia de governo Bolsonaro, falou meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Eu senti isso como um ataque, assim, para mim foi um dia muito sofrido. Eu senti, assim, como um ataque diretamente a nós, pessoas trans, e é evidente que também é um ataque a mulheres cisgêneras, feministas, a toda e qualquer pessoa que não esteja de acordo com a cis-heteronormatividade. Evidente que sim, mas é um ataque muito direto a pessoas trans. Toda essa movimentação para que a gente não exista, e que vem também há séculos, né? Não é à toa que, quando os brancos europeus invadiram as Américas, as pessoas que não foram lidas nem como fêmeas ou machos, e eu estou dizendo isso não por uma forma racista de dizer, mas porque as pessoas indígenas não eram consideradas humanas, a colonização promoveu a desumanização dos indígenas, né? Então, as pessoas que não foram lidas como fêmeas ou machos, elas foram literalmente queimadas em fogueiras. Então, não é à toa, é algo que vem há séculos, né? E, bem, é um processo de desumanização, né? Que a população LGBT, a população negra e a população indígena sofrem há séculos. Enfim, voltando para os tempos de hoje, eu vejo, assim, essa perseguição, assim, aparece muito... eu vejo muito medo, assim, eu tenho muitos amigos que são professores de escola, amigos e amigas que são professores de escola pública e que vêm me perguntar como lidar, por exemplo, com seus alunos e alunas trans. Aí, o que a gente faz agora? Um medo, assim, dentro das escolas de como lidar, como se, primeiro, uma compreensão muito errônea, assim, de que se tem uma pessoa trans, como se fosse uma doença que passa, sabe? E agora os coleguinhas vão virar trans. Não, não é uma. Primeiro que não é uma doença, e primeiro que não passa. E não tem não tem nenhuma possibilidade de uma pessoa interferir no processo de subjetivação da outra por querer. Os processos de subjetivação que formam as nossas identidades de gênero, né, eles são... não tem como construir o gênero, né? Assim como uma escola sem partido ou escola com mordaça chama nós, professores, de doutrinadores, como se os alunos e alunas fossem um papel em branco, né, para a gente preencher. Não tem como doutrinar ninguém, né? Também não tem como escolher a identidade de gênero de outra pessoa, nem a própria, porque com certeza nenhuma pessoa escolhe uma expectativa de vida de 35 anos, nenhuma mulher trans escolheu ter que se prostituir, né? Então, a gente vai ver aí mais de 90% das mulheres trans na prostituição. Então, assim, há falta de espaço no mercado de trabalho, há também outros índices, né? Por exemplo, mais de 70% da população trans não tem o ensino médio completo no Brasil. E essa é uma pesquisa que conta, sobretudo, apenas mulheres trans e travestis. Se a gente for pensar em homens trans e pessoas trans masculinas, a gente não sabe qual dado seria. Também é uma pesquisa do IBGE de 2010. Falta pesquisa, né? Para a gente saber a realidade da nossa população. E que a gente sabe, inclusive pelo contato uns com os outros, que não é uma realidade nem um pouco fácil, né? Tem uma grande quantia de pessoas trans na rua, de pessoas trans que não foram nem alfabetizadas, e não por falta de interesse, né? Eu acho que o discurso meritocrático neoliberal sempre culpabiliza a vítima, né? Como se
a população trans ela evadisse da escola por falta de interesse de estudar, né? A mesma coisa acontece para a juventude negra. Ah, olha, a juventude negra está evadindo da escola por não ter interesse de estudar. Gente, a população trans gostaria muito de estudar se tivesse um espaço seguro para estudar. Agora, o que a gente vai ver é crianças trans apanhando dentro da escola por serem trans. Não faz muito tempo, cerca de 2 anos atrás, um menino trans, ele foi espancado numa escola aqui em Porto Alegre. Então, como que essa pessoa ela vai concluir o ensino fundamental e médio? Sem prezar pela própria integridade física, né? E é esse tipo de violência que o governo fomenta, esse governo genocida, que já conseguiu matar mais de 500 mil pessoas. Bem, eu tentei falar o mais rápido possível, eu espero que não tenha ficado confuso, porque eu tento, assim, não ser o homem branco palestrinha do lugar também. É bom romper com isso, né? Se boa parte dos homens cis hétero brancos não fazem, que eles aprendam com a gente, homens trans. Bom, em relação às possibilidades, né? Eu vejo, assim, que o movimento LGBT, que no Brasil ele surge no final da década de 70, já angariou várias conquistas, né? Inclusive eu vejo, assim, que eu fazer parte hoje da primeira coletividade de homens trans e transmasculinos do Brasil, é muito bizarro isso, né? Em 2021 eu ter só 26 anos e fazer parte dessa geração de uma primeira coletividade, porque a gente vai ver indivíduos anteriormente, né? A gente vai ver o João Neri no Rio de Janeiro, ou o Jordan Lessa, por exemplo, mas só a partir de 2011 que a gente vai ver surgir grupos de homens trans e transmasculinos. Eu vejo isso como uma conquista do movimento LGBT, do movimento feminista e dos movimentos sociais no geral, que gera uma democratização da ideia de sujeito e da ideia de humano em si, né? Então, as nossas existências, elas foram possibilitadas, né? Hoje a gente pode se compreender, se assumir com medo, mas a gente faz parte de uma rede de apoio, né, também, e de resistência. É aquela história, né? Ninguém volta pro armário, me repetindo. E para além de ninguém voltar pro armário, né? Mais pessoas saem. A cada vez mais pessoas saem do armário. Pelo rompimento do armário. Vamos destruir os armários por um mundo sem armários. Enfim. Eu vejo, assim, que tem outras conquistas, assim, que são muito recentes, pensando na população trans, né? Como a retificação do nome e gênero, sem ter que passar por um processo extremamente violento pela via judicial e com laudo psiquiátrico, né, patologizando a gente. Então, só depois de 2018, a gente pôde ir num cartório e retificar nossa certidão de nascimento, sem ter que passar por tudo isso, mas ainda é um processo que é excludente, porque ele é caro. Ele não é um processo barato. E bem, só em 2018 também que a OMS nos retirou do CID, então, na verdade, nos realocou, né? A gente saiu do lugar de transtornos mentais, então, só em 2018 a gente deixa de ser considerado pela Organização Mundial de Saúde como incapazes, né, de pensar por si, né? Enfim, a gente vai ver só esse ano e tudo partindo, quando é sobre direitos LGBT no Brasil, tudo parte do STF. Sempre tem que ser pela via do STF. Eu acho que isso é algo, assim, que mostra muito tanto a voz do movimento social LGBT
ecoando e fazendo barulho e conquistando, quanto às dificuldades em termos do poder legislativo e executivo, assim, de criar políticas públicas, né? A gente tem bancadas, assim, principalmente quando se trata do poder legislativo, assim, extremamente conservadoras, né? Enfim, a gente vê só esse ano, assim, medidas no SUS para atender a população trans, que é algo também que nos afasta do acesso à saúde. Tem pouquíssimos ambulatórios trans no Brasil, e nesses ambulatórios trans que a gente vai buscar não só atendimento para transicionar em termos de modificações corporais, mas outros atendimentos, como atendimento psicológico, por exemplo, porque com certeza ser trans no Brasil gera um adoecimento mental, né? Boa parte da população trans tem que lidar com depressão ou ansiedade, por exemplo. E em relação a possibilidades, né, eu já mencionei também a internet, eu já mencionei a questão das redes da internet, mas eu acho importante voltar para isso, o quanto o advento da internet, assim, ele facilita para que a gente esteja, para que a gente crie uma comunidade, um senso de comunidade. Aqui no Rio Grande do Sul, Homens Trans em Ação, por exemplo, a gente tem um grupo, né, a gente funciona como uma rede de apoio, de afeto, de fortalecimento, e para além de, enfim, pensar em ações fora, né, para tensionar o Estado para que faça o seu trabalho, mas as ações internas, assim, a gente tem essa rede, e que eu vejo como muito importante, assim, para a população trans, porque tem meninos, homens, que eles são o único cara trans de uma cidade do interior, por exemplo, sabe? Ou tem poucos, tem 3 assumidos, pelo menos, né? Então, tá em rede gera um fortalecimento, um apoio e uma segurança também. Eu aqui nas minhas anotações, para eu não esquecer de nada. E, bom, assim, é um cenário assombroso, né, que a gente vive hoje. Ao mesmo tempo, nunca tiveram tantas pessoas trans eleitas. A gente vai ver 28 vereadoras trans, uma boa parte de vereadoras mulheres trans negras, e aí a gente vai ver uma compreensão também, né, da intersecção, da importância, né, de pensar em raça, classe e gênero. E eu acredito, assim, que a nossa luta é pelos direitos humanos, pela humanização da população trans, pela humanização da população indígena, da população negra, né, porque a gente vem combatendo essa cultura que nos desumaniza. E quando a gente consegue democratizar essa ideia de humano, né, a gente também conquista, aos poucos vai conquistando e precisa, infelizmente, sempre continuar lutando para manter os nossos direitos, né, e uma cidadania plena. Eu acredito que meu tempo acabou, então eu agradeço mais uma vez pelo espaço e é isso. Muito obrigada, Caio. A gente agradece tua fala, que foi um aprendizado muito grande. E agora já vou passar para as perguntas. Então, a gente tem 3 perguntas, 2 das quais são para todo mundo e uma pergunta específica para a Regiane. Então, a gente pode fazer, eu vou fazer elas, e aí eu acho que a gente pode responder, começa com a Regiane, e aí depois vai pela ordem, pode ser? Então, especificamente para a Regiane, Isabel pergunta: como a atenção psicossocial atua em aldeias e como acontece a comunicação da psicologia com o povo específico, já que cada povo, etnia, possui suas particularidades. E aí agora temos 2 perguntas gerais, que são para todas e todos.
A Simone Gomes nos diz: muito importantes as falas de todos vocês. Um prazer assisti-los resistindo, ainda que com pouco apoio institucional ou proteção. Gostaria de ouvi-los sobre como imaginam um mundo em que resistir não seja tão duro. Como constroem as possibilidades de sonhar coletivamente, mesmo que em condições tão árduas. Obrigada pela luta, vocês são muito fortes, que encontrem apoio sempre. E, finalmente, a professora Roxana nos pergunta: como nos organizar de forma multiescalar para unirmos nossas forças? E como cultivar afinidade entre diversos movimentos? Então, sobre a pergunta direcionada diretamente para mim, eu acho que até parece aquela merchan da Globo, né? Tudo começa pelo respeito. Mas, enfim, tudo começa por aí, né? Você respeitar o lugar do outro, você respeitar as vontades, a educação, a saúde, do que faz sentido para aquele território, para aquela comunidade, para aquele sujeito. Porque a gente impor o que a gente aprende na universidade, por exemplo, na psicologia, o que eu aprendia era totalmente contra o que eu aprendi dentro da minha aldeia, né? Primeiro vou dar um exemplo. Dentro da minha aldeia, ouvir vozes, se conectar com aquilo que tu não enxerga, com os iangrês, que são nossos guias espirituais, é um ritual de cura. E na academia, eles me diziam que isso era uma doença, que isso era uma patologia, que isso era uma psicose, que poderia ser uma esquizofrenia. E eu ficava me perguntando como é que eu vou levar isso para o meu povo, se para o meu povo isso é saúde. Essa conexão, esse respeito com a floresta, né, com o espiritual. Então, hoje, o que eu levo da academia é o meu título. Porque os momentos terapêuticos que eu trago no meu trabalho de conclusão, que vocês quiserem depois dar uma pesquisada, se chama Kainga Mahan, para uma psicologia decolonial. Né? Eu trago isso, essas vivências do toque com a Mãe Terra, dos tirar as energias ruins do corpo, o quanto ainda o SPI e esse mundo capitalista nos adoecem, como disse bem o Caio, essa família margarina que é vendida para nós todos os dias e que não existe, né? Mas que é vendida todos os dias. E existe um padrão ideal da psicologia, por exemplo, loirinha, magrinha, dos olhos claros, e eu não me encaixo nela. Então, eu acho que quando se fala em saúde, quando se fala em educação, a gente tem que ouvir e não impor as nossas regras. Porque se eu for trabalhar a psicologia freudiana, lacaniana dentro da minha aldeia, eles vão expulsar de lá. Né? Então, eu acho que é isso, ouvir, sentir o que o território necessita naquele momento. Enfim, talvez eu tenha esquecido algumas partes da pergunta. Se tu puder repetir, Giovana, quiser colocar, que aí eu vou colocar na... Tava falando sem ligar o microfone, né? Porque é pouco tempo de pandemia que a gente está fazendo isso. Tu diz as perguntas gerais? Não, isso, a pergunta específica. Como a atenção psicossocial atua em aldeias e como acontece a comunicação da psicologia com o povo específico, já que cada povo, etnia, possui suas particularidades. Eu já vou aproveitar e colar as perguntas aqui para vocês lerem isso. Também. Eu acho que é justamente isso, né? O quanto é um momento terapêutico estar ao redor do fogo, numa contação de histórias, num canto, numa dança, e não apenas fechado em um consultório de psicoterapia. Então, eu acho que é justamente isso, a gente entender o que faz sentido, tanto na saúde quanto na educação, para aquele povo, né? E realmente cada etnia vai trabalhar, sim, uma cosmologia, vai trabalhar, sim, uma espiritualidade, mas com suas perspectivas diferentes, né? Cada uma vai trabalhar, enfim, com suas particularidades, com suas especificidades culturais. E então a gente tem que desmistificar isso, né? O próprio SUS traz assim uma bola, uma caixinha, né? E que diz assim, bem viver indígena. E aí a gente se pergunta assim, bem viver para quem? Se são 305 etnias e cada um vai trabalhar a sua saúde de uma forma diferente. Eu acho que é isso. Bom, obrigada. Eu acho que a gente pode agora ir pela ordem das falas, então começamos com a Dara. Aproveitar aqui para já agradecer pela oportunidade. Foi muito bom ouvir todos e todas vocês.
Já quero trocar várias figurinhas do que eu aprendi, e eu acho que esse trocar figurinhas já dialoga um pouco com como nos organizar de forma multiescalar para unir nossas forças, né? Porque, assim, na experiência de militância, principalmente no pós-pandemia, nesse período de crise, uma coisa que a gente tem buscado muito é como unir forças, né? A exemplo disso, a campanha de arrecadação da coalizão, mas não só nisso, por exemplo. Às vezes a gente está arrecadando cesta básica aqui e eu recebo ligação de algum companheiro ou companheira que não milita no meu coletivo, mas que é militante da causa trans, por exemplo, me liga, olha, tô com várias trans aqui que estão precisando de comida, estão sem comida, você consegue cesta básica para mim? E aí você vai lá e faz todo o processo para entregar a cesta básica. E aí, às vezes, é a gente que não conseguiu arrecadar a cesta básica o suficiente e que vai entrar em contato com esses movimentos para pedir. Ou, por exemplo, aqui no Rio, né, principalmente depois da morte de Marielle, e dialogar um pouco com a fala da Vanessa, assim, a gente ficou muito preocupado com a segurança da nossa militância. Eu, na época, estava na Uni, eu estava na Bahia, quando a Marielle foi assassinada, e quando eu voltei para o Rio de Janeiro, era o tempo todo recebendo mensagem assim, se cuida, você está num lugar de visibilidade, você está sendo vista, não volta para casa. Teve um dia que a bateria do meu celular acabou e quando eu vi, estava quase que o estado inteiro acionado para saber onde eu estava, o que tinha acontecido comigo, em que lugar que eu estava. Meus pais tinham ligado para os meus amigos e aí disparou um alerta. Então, um medo e um pânico real, assim. E o que nos ajudou muito foi com companheiros de outros partidos, fora do PT, do PSOL, PCdoB. A gente, na eleição do segundo turno de 2018, criou uma frente de juventude negra pela democracia, onde a gente começou a ter troca de informações com relação à segurança, sabe, da nossa militância. Como é que faz para você conseguir dispersar no ato e despistar? Como é que você faz rota de segurança, de virar para companheiro em ato que está pegando fogo de outro partido ou de outro coletivo e falar, cara, leva a minha militância mais nova embora, que eu preciso ficar aqui e resolver outras questões da política, ou dar uma segurada, ou orientações de segurança. E Vanessa já me coloca à disposição, assim, para a gente estar nessa troca sobre segurança, sobre como agir nesses processos, o que acionar, quais mecanismos, porque a gente passa por processos diferentes de opressão, dependendo do lugar ou do que somos, mas nesse momento a corda está no pescoço de todos nós aqui, né? Não temos nenhum homem cis branco de cerca de 40 anos nessa mesa para estar totalmente seguro e tranquilo, né? Aquela imagem e semelhança do Cristo europeu. Então, para nós fica um processo de contra nós, né? Esse governo ele foi eleito para que nós deixemos de existir. E esse foi o discurso que elegeu ele. Ele não tinha programa político, ele não participou de nenhum debate, ele não colocou nenhuma proposta efetiva de mudança na vida das pessoas. A única coisa que ele colocava quando tinha oportunidade de falar, e ainda coloca, é que nós não devemos estar no espaço que nós estamos, é que nós não temos que ter a garantia de direito que nós temos, é que as nossas vidas não servem a nada. Então, é neste lugar que nós nos localizamos e isso faz com que a gente se una. Pelo menos eu tenho sentido a gente muito mais unido no próximo período. E eu costumo falar, né? Estamos enfrentando tempos muito duros mesmo. Mas eu nunca senti tanto afeto e tanta troca quando eu senti nesse último período. Exatamente por causa dessa construção, de entender que quando aperta para um, aperta para geral. E se a gente não tomar cuidado e deixar passar a corda que está apertando para o outro, ela vai chegar em nós em algum momento. E é a partir desse ponto que a gente começa um processo de construção. E a gente começa a trocar, porque a troca é pelas nossas vidas. Não tem outro patamar de colocar. E a outra pergunta é sobre a sociedade que nós sonhamos, né? E como nós construímos ela. Então, a sociedade que eu sonho é uma sociedade que eu não preciso estar aqui falando sobre isso, primeiramente. A sociedade que eu sonho é uma sociedade em que eu possa andar com tranquilidade na rua, em que eu possa não ter medo quando eu vejo um carro de polícia, de preferência que ele não esteja lá, porque, inclusive, o debate de segurança pública ideal passa pela não existência e necessidade de existência da polícia vigiando nada, porque as pessoas em si conseguem estar numa convivência pacífica.
E eu acho que isso é muito importante ser ressaltado, essa é a segurança pública que eu acredito, a segurança pública que tem bem viver, direito de moradia digna, direito, acesso à educação universal, que as pessoas tenham renda básica e que eu não precise distribuir cesta básica. Esta é a sociedade ideal para mim. É a sociedade que eu não preciso me preocupar com pensar em ter filho, onde eu vou morar, quais escolas ele vai frequentar e como é que eu vou fazer para fazer com que ele possa ser pleno, viver em plenitude e alcançar todo o seu potencial, porque todos e todas nós temos potencial e temos capacidade de incidência no mundo. O problema é que a sociedade o tempo todo, para figuras enquanto enquanto nós que estamos aqui, diz que nós não temos capacidade, que nós não merecemos e que nós não devemos fazer parte, né, da sociedade. Então, essa é a sociedade que eu sonho. Verei essa sociedade? Não verei essa sociedade. Não vou me iludir e achar que eu, quando estiver com 80, 90 anos, vou estar vivendo uma sociedade de igualdade racial, igualdade de gênero e liberdade sexual. Não vou estar vivendo isso. Mas o trabalho que a gente desenvolve hoje, com a distribuição das cestas básicas, com as rodas de conversa, com as mesas, com os atos, com as ações diretas, com tudo que a gente tem organizado por todo o país, e é isso, a Enegrecer está hoje em 13 estados do Brasil. Tudo que nós temos trocado, tudo que nós temos dialogado, sirva para mudar a vida das pessoas que estão perto de mim, próximo de mim, para melhor, e para que elas entendam o poder é do povo, ao povo pertence. E se esse povo no Brasil hoje é de maioria negra, maioria feminina, e vamos falar sério, a quantidade de gente que tem no armário e que está guardada aí, e que muitas vezes comete essas violências com relação à população LGBTQIA+, por não conseguir dar conta, porque nós somos o país que mais consome pornografia trans, e a gente precisa falar sobre isso, é o que mais mata, tem uma expectativa de 35 anos, mas é o que mais consome esse tipo de material pornográfico. A gente precisa estar em diálogo, a gente precisa estar na rua, e a gente vai estar, porque eu falo, eu estando em casa protegida, ou eu estando na rua, a minha vida está em risco, né? Em casa protegida em muitas aspas, porque é esse medo o tempo todo, né? O medo da violação de direitos, o medo da invasão de casa, o fato de grande parte das pessoas que, né, são negras aí, não tem o mínimo de direitos garantidos, a situação da miséria está muito pesada. Quem pudesse somar em qualquer ação de solidariedade, se some. A gente não precisa só de dinheiro nessas ações, a gente às vezes precisa de um braço, uma mão, a gente às vezes precisa de alguém para fazer um formulário, porque as demandas são muitas, são infinitas, e inclusive colocar que acho que essas ações de solidariedade têm gerado muitos mais dados de informações sobre a miséria e a situação que nós estamos do que a gente tem tido de retorno das políticas públicas, sabe? A gente vai ter um censo no próximo período, esperemos que esse censo saia, porque a gente precisa saber o resultado das políticas de ações afirmativas, a gente precisa saber como estão as nossas pessoas no nosso país, mas, ao mesmo tempo, esse censo vai ser feito num governo que esconde informação. Então, assim, precisamos ter atenção ao censo, às perguntas que esse censo vai ter, porque tudo isso vai gerar dados que vão ditar as políticas públicas pelos próximos 10 anos no nosso país. E eu acho que é isso, a sociedade que queremos é uma sociedade de igualdade, uma sociedade justa e uma sociedade em que ninguém passe fome. Suelane? Em relação a como cultivar afinidade entre diversos movimentos, eu penso muito em uma palavra-chave que eu acho que também tem a ver com o que a gente discutiu aqui, que é a empatia. E aí, falando desse modo, soa até como algo assim muito utópico, nossa, empatia está muito distante disso. Mas não, a partir do momento que a gente se vê e a gente entende que nós somos parte de um todo, a gente consegue ter uma visão da interseccionalidade. Então, inclusive, eu sou muito criticada por pensar dessa forma. Isso aí, quando o Caio estava falando sobre a questão da intersecção, quando Jane trouxe isso, então, por exemplo, você não vai me ver com nenhum tipo de força, eu estou com uma força muito grande aqui hoje para discutir sobre o movimento LGBT, sobre o movimento feminista, é a mesma força que eu carrego.
Agora, claro, que a gente tem uma afinidade com determinado tema que tem a ver com a nossa história, que diz sobre a gente, logicamente, mas eu carrego em mim essa mesma força para discutir sobre a mãe preta que está precisando de ajuda, que fala que possui uma dependência com crack e se sente mal por isso, que é mãe solo, que se culpa porque bate no filho, que você entende o lugar dessa mãe, né, como mulher que sai carregando esse peso dessa maternidade nas costas e ainda é julgada por suas ações. Então, o mínimo que você pode fazer como movimento social é fazer com que fazer com que as práticas que você acredita, ela seja colocada em prática. Né? Fazer com que a gente tá discutindo aqui hoje sobre diversas pessoas de diversos lugares diferentes que trazem as suas lutas aqui para a gente dialogar. E por que a luta de Caio vai ser menos importante do que a minha? Por que a luta de Rejane vai ser menos importante que a minha? Por que quando tem um movimento para falar sobre a PL, eu não estou nem falando de ir até Brasília, estou falando que esse movimento da PL, ele aconteceu em todos os estados. Por que são só os povos indígenas que estão ali e os movimentos de esquerda para indicar essa queda dessa PL? Por que a gente não discute isso na escola? Eu sou professora da educação básica e eu levo isso como sei lá, assim, eu nunca fui vítima de nenhum tipo de silenciamento dentro da escola por conta das minhas práticas pedagógicas. Nunca. Agora, isso é porque eu uso algumas estratégias, mas não quer dizer que isso não vai acontecer. Mas dentro do ensino superior isso já aconteceu. Não é? Então, eu trabalho em uma instituição que ela é uma instituição católica, então eu não posso falar tudo, eu não posso discutir tudo. Então, esse controle daquilo que a gente diz, esse controle daquilo que a gente fala, é uma das coisas também para que as coisas não sejam discutidas. Então, a gente tem uma escola que é extremamente transfóbica, não é? Extremamente LGBTfóbica, racista. O modo como as crianças brasileiras hoje vivem, né, sem apoio, sem acesso à internet, sem educação, porque desde que começou a pandemia, nem os estados, nem os municípios se mexeram, e quando se mexeram o mínimo para dar qualidade de educação para essas crianças, que é um direito que está lá na LDB. Então, os professores estão tendo que se virar aí para poder chegar a esses alunos sem nenhum tipo de acesso, sem nenhum tipo de melhoria, carregando esses dados e esses números de fracasso escolar nas costas. Então, como é que a gente pode pensar em um mundo melhor se a gente não investe no básico, que é na educação? Por que é que a educação brasileira não é intercultural? Por que é que a gente ainda comemora o dia 19 de abril como o dia do índio? E a gente sequer trata a nomenclatura índio dentro da escola? Então, isso acontece de forma repetitiva, exaustiva, tem hora que desestimula, mas, ao mesmo tempo, você vê o quanto é que o nosso trabalho ele é importante para que essas pessoas, elas também param e reflitam sobre suas ações. Então, dentro da escola, eu faço questão de trabalhar com literatura indígena, e não é literatura indígena que reitera alguns estereótipos sociais que a gente conhece sobre as figuras do indígena. Eu falo sobre o meu lugar, eu reconheço minha posição, eu sou uma mulher cis, eu sou uma mulher branca, eu falo sobre a minha ancestralidade, eu reconheço e honro a ancestralidade das minhas avós indígenas, mas sei que isso não me faz uma mulher indígena. Então, é a partir desse lugar que a gente consegue construir outras pontes. Então, quando a gente traz isso para dentro dos coletivos, muitas vezes a gente sabe que esse discurso ele não é também bem aceito. E por que isso não vai ser aceito, né, de uma forma tão mais flexível? Porque a gente não força nem para lutar pelo que a gente está defendendo. Imagina se a gente for abarcar tudo. A gente tem que fazer um funil e a gente vai ter que precisar escolher sobre o que é que a gente quer militar, sobre o que é que a gente quer lutar. Mas eu não me entendo dessa forma. Para mim, qualquer luta ou toda luta faz parte da minha história e faz parte de mim. Eu moro num lugar onde eu me lembro perfeitamente que a gente aqui era contemplado, era uma das cidades mais verdes da região metropolitana do Recife. Hoje, com a especulação imobiliária dos últimos 2 governos aqui, até na praia tem um muro. Existe um muro na praia de Maria Farinha, na Praia da Conceição. Né? Então, uma discussão que a gente leva para a pauta social, onde dos próprios conselhos ambientais, as pessoas são compradas para aprovar práticas desse governo que só pensa em vender e fatiar cada pedaço que a gente tem aqui. Então, o mangue, para a gente ter aqui um resto de restinga, para a gente poder fazer com que a restinga ela resista aqui na beira da praia, a gente tem que criar um projeto que dura mais de 10 anos. Então, assim,
coisas que a gente precisa discutir, direitos ambientais dos povos indígenas, faz parte do nosso direito também, como a Regiane bem falou. Se a gente não olhar para isso, a gente vai desistir. Do mesmo modo que eu, na minha zona de conforto, uma mulher cis, não posso, não é, lutar por uma causa LGBTQI+, uma pauta antirracial. Então, ou melhor, racial. Então, é incrível isso, né? Como a gente, infelizmente, a gente ainda pensa muito sobre os nossos guetos, sobre as nossas bolhas, mas que a gente pode furar essa bolha. E é a partir de uma provocação como essa, que a Regiane faz aqui, que a gente pode, sim, repensar e fazer diferente. Eu fiquei muito sensibilizada com a fala da Vanessa, né? Queria dizer que eu te acolho, que eu te entendo. Existem várias maneiras, né, da gente também não estar se expondo tanto, e a gente sabe disso. A gente pode, depois eu posso trocar, dialogar contigo depois daqui. Sobre esse mundo melhor, acredito num mundo que a educação ela seja um direito de todos e todas, e não uma educação forjada com números de aprovação do IDEB, não é esse. Eu quero uma educação que ela contemple e que ela privilegie as diversidades e as diferenças dentro da escola, porque é justamente essa escola que apedreja, que mortifica as pessoas e a distancia delas. Então, eu não posso imaginar que um mundo possa ser diferente se eu não pensar na educação. Então, eu penso como professora, uma professora que está ali pensando de forma decolonial, de forma intercultural, que não é simples, não é fácil, mas que isso não é um trabalho rápido, é um trabalho que demanda tempo, mas que as políticas públicas, elas precisam existir. Então, se a gente está num momento de retrocesso, esse momento de retrocesso, uma hora ele vai ter que terminar. E outras políticas vão ter que ingressar para que a gente possa, no mínimo, apaziguar todo o atraso desse desgoverno genocida, transfóbico, machista, e que deve sair o mais rápido possível. Vanessa, tu queres falar? Queria só dizer que eu me sinto muito contemplada pelas falas, e eu acho que pensar em um mundo em que resistir não seja tão duro está um pouco fora da minha cabeça atual. Eu não consigo realmente pensar num cenário positivo, porque toda vez que a gente pensa, isso aqui está melhorando, e aí vem um retrocesso, e vem mais outro retrocesso, e outro retrocesso. Então, admito que eu sou uma pessoa um pouco pessimista, um pouco não, muito pessimista, nesse sentido. Então, é bem difícil imaginar um mundo em que resistir não seja tão duro, principalmente no Brasil. Espero eu que, enfim, isso melhore em 2022. Melhore para já, né? Mas no cenário de 2022 é o que eu vislumbro como algum tipo de mudança possível. Mas, para quem pauta meio ambiente, acho que qualquer governo acaba sendo bem complicado nesse sentido. E a construção de possibilidades é sempre em rede mesmo, né? A gente conhecer outras pessoas, outras lutas, outras histórias, tanto do Brasil quanto da América Latina no geral, que pautam coisas parecidas e coisas diferentes, porque no final, como a Regiane falou, a gente está lutando pela mesma coisa. E queria agradecer o espaço. É isso. Bom, eu acho que eu também, assim, me sinto muito contemplada com todas as falas, né? E eu queria muito também lembrar que, como bem disse a Vanessa, esses tempos tão duros, a gente não consegue imaginar como seria, né? Mas eu penso assim que talvez a gente pensar em cumprimentar aquele porteiro ou olhar para aquela pessoa sem colocar um padrão ideal, né? Aonde a gente cuide para não jogar o lixo nos rios, aonde a gente pense em comprar um artesanato que venha realmente das mãos das pessoas que fazem, não dos escravos que ficam dentro das fábricas, né? Porque a gente sabe que a gente é escravizado.
aonde a gente pode mudar por nós, né? Ao cumprimentar as pessoas que devem de ser cumprimentadas no nosso dia a dia, que são aquele vizinho de porta que você não sabe nem o nome, né? Pensar que a gente vai conseguir dar o nosso melhor. Só assim a gente vai conseguir resistir nesses tempos tão duros, aonde a gente pode dividir o pouco que a gente tem, porque todas as vezes que a gente divide, não vai faltar para nós, porque ele só vai aumentar. Gente, eu acho que deu problema aqui, mas enfim, muito contemplada com todas as falas, né? Só vamos cuidar como é o nosso dia a dia, vamos olhar para nós, vamos começar a mudar por nós, né? Eu acho que tudo começa de dentro para fora. Então vamos começar a enxergar o que nós fazemos de errado e vamos começar a mudar dali, né? Muita gratidão pelo espaço e desculpa, Parenta, tu que falou antes da Vanessa. Suelane. Eu não quis falar porque eu ia falar errado. Você é maravilhosa, a tua fala me contempla e contempla o meu povo. Gratidão. Caio, queres falar? Quero. Eu vou tentar ser breve. Eu também me senti muito contemplado com as falas. Fiquei até emocionado mais uma vez, principalmente ouvindo a Dara falar. E eu penso assim, eu acho que para a gente conseguir criar laços entre pautas diferentes, que não são tão diferentes assim, né? Acho que a gente está em muita concordância aqui, em muita sintonia. A gente precisa pensar na empatia, concordo, e também na alteridade. Eu aprendi muito, assim, nos últimos 2 anos, acho, 2, 3 anos, pelo privilégio, assim, de ter cursado uma graduação, explicando, assim, da onde que eu tô partindo para falar isso, eu tive o privilégio, assim, de cursar uma disciplina chamada Encontros de Saberes, que tem aqui na URGS, e de começar a estudar um pouco essas perspectivas de decolonialismo e descolonialismo, e eu acho que a gente precisa muito, assim, se descolonizar, né, e por isso que eu penso na alteridade, que eu vejo, assim, como uma grande chave para a gente se unir, a gente parar de querer categorizar e dizer quem o outro é, ouvir e acolher mais, e se respeitar mais. Porque quem o outro é, né, não vai interferir em quem a gente é. E se descolonizar para se reconstruir. A Regiane escreveu aqui no chat para quem está assistindo no YouTube. Eu estava lendo o que ela disse, concordo muito. E aí eu vejo, assim, por exemplo, para as escolas, como... Desculpa, gente. Suelane, né? Eu também fui procurar o nome para ter certeza, para não errar, desculpa. Como a Suelane falou, assim, como é importante trazer esses debates para dentro das escolas. E aí, pensando, por exemplo, nos currículos de licenciatura, eu tive só uma cadeira de 2 créditos de Libras. Como que a gente vai pensar numa sociedade mais justa, mais igualitária, mais plural, quando um professor, uma professora só tem acesso a 2 horas de aula por 6 meses de Libras, que é uma outra língua com uma outra lógica,
né? Só um exemplo, assim. Então, como que as escolas vão ser realmente inclusivas? Né? O que eu lembro da disciplina é dizer oi, tudo bem, pouquíssima coisa. Isso é extremamente importante, a gente conseguir se comunicar, né? E eu acho assim que nos movimentos de esquerda, no geral, a gente ainda, há décadas, precisa romper com essa ideia de que tudo começa pela classe, porque a classe tem gênero, tem sexualidade, tem cor, né? Tem uma figura que está, entre aspas, carregando, algumas figuras que estão, entre aspas, carregando a classe nas costas, né? A classe não é o cara cisgênero, heterossexual, branco, que vai ter mais chances de sair da fome, sair da pobreza, do que um homem negro, do que uma pessoa trans, do que uma mulher negra, do que uma pessoa indígena, enfim, né? Então é isso, assim, eu acho que é necessário pensar nessas complexidades em formas de dialogar sem invisibilizar a pauta do outro também, né? E ouvir mais. E talvez sendo repetitivo, assim, mas eu acho que no final das contas a gente precisa romper, buscar lutar não só contra o capitalismo, né, não só contra as questões de classe, mas entender que isso vem de uma estrutura promovida pela branquitude e ciscolonialista, né? E que, enfim, assim, é importante, por isso que no início da minha fala, eu não falei só, eu sou um homem trans bissexual, porque eu entendo que geralmente a gente olha primeiro para a diferença dos outros, né? Mas eu preciso também compreender, e eu acho que toda pessoa branca precisa se entender como branco. Entender que eu, por exemplo, ser trans não faz de mim menos branco, né? Assim como uma pessoa negra cis, ela não deixa de ser cis por ela ser negra. E isso vai nos levar para dificuldades diferentes e acessos diferentes também. E eu entendo, por exemplo, como um homem trans branco, que muitas vezes ser branco é quase como um escudo, até as pessoas saberem que eu sou trans. Mas isso não me impediu, por exemplo, de passar 4 dias num evento com um veneno na minha perna, porque a enfermeira teve nojo de encostar em mim, né? E quem me acolheu e enfim, me ajudou foi um homem cis negro. Então eu vejo que nas diferenças a gente também constrói pontes e a gente se apoia de múltiplas formas. E o quanto isso é fundamental para a gente chegar nessa sociedade tão sonhada que a Dara descreveu tão bem para a gente, que a gente consiga, né? E que muitas vezes essa sociedade, ela não está só no futuro, mas eu acho que a gente pode encontrar ela no passado, né? Eu acho que a gente pode se inspirar na história das populações indígenas, na história das populações das sociedades antigas africanas. A gente precisa buscar outros lugares para além, né, do que a gente vê, assim, muito professor de história, né? Mas o que a gente aprende em história, né? Que é só a história da branquitude. E com certeza, assim, tem coisas importantes e que, né, podem seguir, mas tem coisas que acho que a gente precisa cortar o mal pela raiz, assim, né? E se descolonizar e ser mais plural e mais democrático, mais respeitoso com o outro e consigo também. E é isso. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço, Caio, Celane, Vanessa, Dara, Rejane, por terem se colocado, por terem participado do nosso evento, estado à disposição. Foi um aprendizado gigante e eu espero que esse diálogo ele continue em rede, paralelamente, de outras formas. Eu acho que é muito importante que a gente consiga se aproximar, né? Acadêmicos, ativistas, todos preocupados, né, em enfrentar as injustiças, as desigualdades, nos aproximando a partir das nossas
diferenças também, como o Caio bem falou. Foi muito bom, foi muito importante, foi muito forte o que a gente conseguiu conversar. E espero que a gente possa fazer isso mais vezes, né? Já Giovana, passamos o nosso tempo. Se tu puder repetir o que eu coloquei no chat, a minha internet está começando a ficar fraca, eu não consigo falar. Mas eu queria deixar um último recadinho. Eu quero pedir muito para que as pessoas consigam falar sobre a PL, se juntem à nossa luta, porque a luta é de todos. A luta não é só dos povos indígenas. Água, ar, se não tiver isso, a gente vai embora daqui. E junto vamos todos nós. Porque se não existir mais índio, não existe mais floresta, não existe mais animal. Não existe mais fauna, não existe mais flora, não existe mais vida. Então, se juntem a nós, essa luta de todos nós. Vamos falar sobre a PL 490, que é um genocídio contra os povos indígenas e todos os seres humanos que habitam nela. Perfeito, Regiane, muito obrigada. Eu acho que, de fato, né, deveria ser a pauta prioritária do momento de todos nós, como tu bem falou, além, né, como se isso fosse pouca coisa, mas é o horror do genocídio contra os povos indígenas, também diz respeito à existência de todos nós. Afinal, sem as florestas, sem os rios, não vamos a lugar nenhum, e quantas outras pandemias dessas não surgirão a partir da degradação do meio ambiente, que deveria ser, né, a pauta. A gente deveria sempre colocar essa preocupação. E aí vou adicionar, a Regiane também nos colocou aqui, enquanto o Caio falava, que eu acho que é uma mensagem bem importante. Parar de brincar de índio, de pintar seu filho no dia do índio, e ao mesmo tempo dizer que o Cabral descobriu o Brasil. Os povos indígenas morrem por serem indígenas, enquanto outros brincam no carnaval de ser índio, com cocares sagrados que viram chacota. Triste, vamos começar por nós parar de brigar com a vida do outro. Eu acho que é bem importante esse recado que ela deixa também, e que se soma a todas essas falas que foram tão importantes no dia de hoje. Então, agradeço novamente a todas e todos, agradeço também a Roxano, Guilherme e a outra Giovana, que estão nos bastidores, agradeço muito a Universidade de Brighton, que permitiu que esse encontro de hoje acontecesse. E agradeço também ao Observatório Feminista de Relações Internacionais pelo apoio logístico, por assim dizer, pelo canal. Inclusive, quem não conhece pode nos procurar nas redes sociais, no @observatóriofri, ou no nosso site, ofre.com.br. Boa noite a todas e todos, e espero que possamos seguir esse diálogo.